Bem-vindos a mais um episódio do Tomioka Health Podcast. E hoje eu tive a grande oportunidade de conversar com um colega, uma pessoa que eu respeito muito, que é o Dr. Rodrigo Fernandes. Rodrigo, ele é ginecologista, especialista em cirurgia minimamente invasiva. Atualmente ele é assistente do setor de ginecologia oncológica do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, o ICESP, que é atrelado ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, onde ele também completou recentemente o doutorado com tese sobre o linfonodo sentinela em câncer de endométrio, utilizando a endocianina verde. O Dr. Rodrigo publicou trabalhos, juntamente com o professor Arnaud Vattier, sobre estratégias cirúrgicas de endometriose, além de capítulos de livros e várias aulas e cursos sobre técnica cirúrgica e cirurgia minimamente invasiva. Nós pudemos hoje falar sobre endometriose, adenomiose e fertilidade. Muito interessante entender a visão dele, tanto da trajetória de formação que ele fez no IRCAD na França, em Estrasburgo, mas também atualmente aqui em São Paulo, na clínica privada, atendendo pacientes que têm dor pélvica, têm endometriose. Então espero que vocês gostem desse episódio com o Dr. Rodrigo Fernandes. Rodrigo, bem-vindo. Muito obrigado, eu fico honrado com o convite. Eu confesso que para mim estar aqui com você é uma concretização de algo que eu venho construindo há muito tempo. E eu não sei se você sabe, mas eu te conheço muito antes de você me conhecer, da gente se conhecer mutuamente. A gente se conheceu, curiosamente, foi no aeroporto de Roma, se eu não me engano. 2018, indo para o congresso em Nápoles, né? Em Nápoles, que foi um congresso de endometriose. Muito bom esse congresso, aliás. Do Mário Mazzoni, professor Maurício Abrão, mas eu já te conhecia muito antes, né? Então eu lembro que quando eu estava no R2, no HU, no Hospital Universitário na Ginecologia, a gente tinha um estágio lá na ginecologia que a gente fazia laparoscopia. Tá. Eu nem sei se existe mais, né? E eu tinha então, quando que foi isso? Provavelmente 2009. 2009. E aí, em 2009, eu lembro que eu comecei a seguir a plataforma do IRCAD, que se chama... O Web Search. O Web Search. Qual que era a vantagem daquilo ali? A gente estava... Na época, nem sei se tinha muito YouTube ainda, mas era o nosso canal de ver cirurgia online. Sim. Então, a gente tinha lá o professor Arnaud Vattier operando lá em Estrasburgo, né, na França. E a gente vendo o jeito que ele descrevia as lesões, o jeito que ele mostrava as técnicas cirúrgicas, eu ficava maravilhado com aquilo. E aí eu lembro, assim, de poucos movimentos dele fazendo a abertura com a Hobby, com o bipolar, e dissecando, e fazendo aquilo. Eu comecei a adaptar isso até para a laparotomia. Durante né, eu sempre gostei muito de cirurgia, e que coisa legal, o jeito, a eficiência dos movimentos e tal. Tudo isso para contar que os seus vídeos depois apareceram lá, né? Então tinha lá... o Vattier sempre deu muita oportunidade, né, para os fellows, e tinha nomes do mundo inteiro, né, de inglês, de português, enfim, russo, mas tinha nome lá de Fernandes R. Fernandes R. Fernandes R. Aí aquilo começou a me chamar a atenção, eu falei, cara, talvez seja um português ou um brasileiro. E quando eu fui para um curso do IRCAD aqui em Barretos, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, em Barretos, em 2014, você deu uma aula. Eu falei, nossa, esse é o Rodrigo. Né? E eu já te conhecia pelas cirurgias que você entrava ali, né? Sim, com o Vattier, e eram editadas, cirurgias lindas, muito didáticas. Via as suas aulas, que no Web Search tem algumas aulas que são abertas, né? E aí eu falei, nossa, esse é o cara, né? Enfim, 2014, aí a gente quase não se falou, mas eu fiz algumas perguntas ali, e aí 2018, então... Sim. A gente se conheceu. Eu até confundi, porque em 2018 nós fomos para a China. Acho que foi 2016 ou 2017. É isso, foi exatamente. 2016 ou 2017. É verdade, você tem razão. Acho que foi 2017. É isso. Portanto, a minha pergunta vai muito direto em relação a essa história sua, né? Porque acho que o mundo te conhece dentro da laparoscopia, da cirurgia minimamente invasiva para câncer e para endometriose, muito do que você publica e faz, né?
inclusive agora com o seu doutorado, que você publicou um artigo super bonito, mas pela beleza das cirurgias, pela didática que você tem, e eu entendo que você aprendeu parte disso lá na França. Sim. Conta pra gente como é que foi um ginecologista que treinou em Santos, veio para Santa Casa, por que você foi parar lá na França a operar com o professor Arnaud Vattier? Sim. Primeiramente, queria agradecer o convite. Eu fico muito honrado em estar aqui com você. Você sabe o quanto eu aprecio a sua excelência e a sua dedicação em tudo que você faz. Então, talvez não só você me veja como uma pessoa que às vezes você pode procurar alguma coisa, se espelhar alguma coisa, mas eu também me espelho muito em você para muitas coisas do que eu faço. Saí de Santos, vim para São Paulo, já foi uma mudança muito grande. Vim para Santa Casa fazer a ginecologia e depois eu estiquei um pouquinho minha formação em cirurgia minimamente invasiva com o professor Airosa. E ele que abriu a oportunidade e que me apresentou para o professor Arnaud Vattier. E, na verdade, uma curiosidade, o dia que ele me apresentou era o meu aniversário. E depois o Vattier só ficou sabendo disso anos depois. Isso foi o que, 2010, 12, não? Foi 2012. Tá. 2011 e 2012. Porque eu estava finalizando a minha parte de aprimoramento aqui em laparoscopia. E aí, eu recebi esse presente no dia do meu aniversário, dele ter me aceito para ir para lá. E uma vez que eu fui aceito, a princípio era para ter ido em 2012, depois mudou um pouquinho a organização de lá e adiou um ano, eu fui em 2013. Então, nesse tempo deu para me preparar, aprimorar um pouco o francês, aprimorar um pouco de cirurgia e assim por diante. E eu fui, né? A gente deixa família, deixa amigos, eu perdi muitas coisas aqui, né? Perdi um casamento de um grande amigo, o meu cachorro acabou falecendo quando eu estava lá. E é uma mudança muito grande de paradigma, porque você está sozinho num local que você não conhece. Cheguei lá, estava frio, era domingo, estava tudo fechado. Eu com 3 malas pesadas, não conseguia. Eu andava com 2, ia buscar a terceira. Você já começa a ser impactado pelo processo. Então, você começa a se reorganizar, fala assim, deixa eu começar a organizar tudo certinho, porque eu estou sozinho aqui. E fora isso, nos dias de cirurgia, era muito interessante porque, assim, para nós, quando você estava operando, e ele chegava um pouquinho depois, e você estava operando, às vezes te dava um pouco de tensão no começo, porque assim, poxa, o melhor cirurgião do mundo está me vendo operar. E assim, primeiro, o que ele vai... Será que ele vai me falar, oh, isso aqui está errado, isso aqui está certo, o que eu vou fazer? E existe uma coisa muito engraçada, que eu acho que isso aí é um divisor de águas. Quando eu saio daqui com uma certa experiência em laparoscopia, claro, uma experiência primária, e você vai para lá, e você fala, não, agora eu vou aprender cirurgias avançadas e não sei o que e tal. E ele te expõe a dar aulas em cursos do IRCAD. E aí o que acontece? Ele te traz de volta para o básico, tipo, back to basics. Você vai dar aula de anatomia, você vai dar aula de eletrocirurgia, você vai dar aula de técnicas de dissecção, como você falou. Então, isso volta a sedimentar muito bem a sua base. Uhum. Porque é a partir da base que ele vai te construir a ser um cirurgião avançado, porque todo mundo tem que estar falando o mesmo vocabulário. Né? Então, e aí, nos mínimos detalhes, ele vai corrigindo. E aí tinha uma coisa um pouco diferente, que era... você ia para a cirurgia, a partir do momento que você começa a hesitar um pouco no gesto cirúrgico, ele assume. Né? Então, teoricamente, você fica observando, né? Você perdeu a oportunidade de dar continuidade à cirurgia, mas você fica observando ele operar, o que ele está fazendo. E aquele vídeo da cirurgia, nós sempre pegávamos o vídeo, claro, um vídeo que fosse interessante, nós editávamos, com o nosso computador, ou sentávamos com o pessoal do audiovisual do IRCAD, da WebSurge,
Eles editavam, nós fazíamos todos os cortes, os capítulos e as narrativas e subia isso para o WebSearch. E é isso que vocês viam lá. Então, é claro que existia a vontade nossa de, primeiro, levar uma cirurgia do começo ao fim, porque, teoricamente, você tinha feito tudo corretamente. Ele não assumiria a cirurgia. Mas, de certa forma, também era muito bom vê-lo operar. Né? Era muito bom ver a questão do hobby, do bipolar abrir. E eu considero muito, às vezes... É claro que a gente tem uma parte filosófica, né? Ele tem uma parte muito filosófica da medicina, da anatomia. E eu via esse gesto do bipolar entrar, abrir, a tesoura entrar e dar 2 espaçadas muito como um conduzir de uma valsa. Né? Você vai 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2... E a cirurgia vai fluindo. Tem uma harmonia, né? Tem uma harmonia e, assim, nunca tiveram gestos brutos. Uma dissecção larga. Sempre foi... Tem uma frase que você fala bastante e que é: opere devagar para ir rápido, ou algo Sim. do tipo, né? Seja Sim. paciente, vai devagar, não queira se apressar, porque normalmente você vai mais contínuo, você sangra menos, você... Né, precisa lavar menos, precisa... E a cirurgia vai fluindo mais, né? Sim. E realmente, uma coisa que chama muita atenção nos vídeos é a beleza. Eu confesso, eu ficava e fico até hoje, às vezes, vendo vídeo de cirurgia, assim, de quem opera bem, como se fosse um vídeo de YouTube, um filme. Porque é prazeroso, é gostoso de ver, né? Sim. E ao passo que ver uma cirurgia que não é tão bem conduzida, que sangra muito, que... tira e entra com pinça e gás e lava. Você fala, poxa, talvez tenha um jeito mais elegante. É quase que como ver o Federer jogando, né, e dando aquele backhand maravilhoso, aquele forehand, né, sendo super elegante. Apesar dele não necessariamente ganhar mais títulos do que um outro, eu acho que a vida fica mais prazerosa, né? Sim. Não é? E você sabe que eu acho que tem um círculo vicioso nessa questão. Nós que estamos sempre ligados com a questão do ensino. E nós temos um certo transtorno obsessivo compulsivo com elegância. Então, se eu vou apresentar uma aula, se eu vou dar uma aula, eu quero que os vídeos sejam bonitos, eu quero que os vídeos sejam efetivos e que sejam compreensíveis em tudo que eu estou fazendo, em todos os gestos. Então, se eu tenho na cabeça que eu posso potencialmente utilizar aquele vídeo daquela cirurgia para uma aula, eu sempre vou querer fazer uma cirurgia extremamente elegante, extremamente hemostática, extremamente delicada, precisa e com todos os adjetivos que você possa imaginar. E esse transtorno obsessivo-compulsivo por esses detalhes, eu imagino que possam te levar a um resultado melhor. Exato. E com isso você vai ter não só trazer isso para paciente, mas também para o teu vídeo de cirurgia. E aí você apresentou aquela aula e está faltando alguma coisa aqui. Aí depois você volta, tem uma nova oportunidade de fazer algum gesto cirúrgico. Você aprimora aquilo ali. Então você vai subindo de degrau em degrau. E aí você vai construindo toda uma filosofia que eu te apresentei outro dia de todas as características que um cirurgião precisa ter para atingir a excelência e para, eventualmente, como a gente fala, diluir o tempo, né? Quando você está numa cirurgia que te dá prazer, que está bonita, você não vê a hora passar, né? E é isso que tem que ter. Não pode ter pressa, não pode ter nada disso. O que você acha que o Wattier te ensinou que hoje faz parte do alicerce da sua técnica cirúrgica? Eu acho que veio um pouco daquilo... Claro, a anatomia é uma coisa crucial, porque apesar de toda a tecnologia mudar, o corpo humano sempre foi o mesmo, né? Ele nunca vai mudar. Claro, você vai ter pequenos detalhes ali de variação da anatomia de cada um, mas 99% é sempre a mesma coisa. Isso é uma coisa. A outra, a aula dele, que ele sempre dá aula inaugural de praticamente todos os cursos, que é técnicas em dissecção laparoscópica, porque ele vai desde a filosofia, que ele fala que cirurgia está 80% na cabeça e 20% na habilidade.
Então, daí você já vê aonde que está a antecipação dos passos. Tudo. E outra, não é porque você tem inúmeras tecnologias que você tem que esquecer bipolar e tesoura. Até porque, você vê, bipolar avançado, pinça ultrassônica, não sei o quê, chegou até um momento que chegou o robô. E o que é o robô? Bipolar e tesoura. Bipolar e tesoura. E aí o que acontece? Eu vejo alguma dessas tecnologias que às vezes elas acabam fundindo o tecido, né? Elas colabam o tecido. E isso às vezes vai um pouco de contra tudo aquilo que a técnica francesa ela fala, que é você aprender a operar dissecando e abrindo espaços e assim por diante. Então, sempre quando a gente começa o ano lá no ICESP com os residentes, esse ano eu fiz isso. Eu peguei uma esterectomia simples, uma retirada de útero, e eu fiz uma demonstrativa. Fiz um lado só com bipolar e tesoura. E o outro lado eu fiz com uma pinça avançada, né? Bipolar avançado. E eu mostrei para eles, eu falei assim, o bipolar e tesoura é tão bom quanto a pinça avançada. E outra, o bipolar e tesoura vão te fazer você pensar muito mais do que o bipolar avançado. E esse pensar que vai desenvolver o seu raciocínio cirúrgico. Onde entrar, como rodar o bipolar, qual camada você tem que dissecar. E quando você tem toda essa esqueletização, esse preparo do terreno, a entrega de energia é melhor, o resultado é melhor, o plano de dissecção é melhor e assim por diante. Então, concordo plenamente. E aí você ficou lá, acredito que foram 2 anos, né? Foram 1 ano e 8, eu acho. Por aí. E aí você voltou para o Brasil, e eu lembro disso também, porque quando você voltou ao Brasil, o ICESP, ele estava, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que, até onde eu sei, é o maior hospital de câncer da América Latina. Volume absurdo e um baita hospital em termos de organização. Eu vi o ICESP sendo criado durante a minha formação lá no Hospital das Clínicas, aqui na USP. E eu lembro que você entrou e, né, um rapaz jovem que chegou e veio, né, junto com o professor Jesus, para uma realidade de um hospital público enorme, né, o SUS, aqui em São Paulo, mas com uma excelência no tratamento do câncer, né? Como é que foi isso, Rodrigo? O que vocês fazem hoje lá no ICESP? E como é que você compara isso com talvez o centro que você mais teve de referência e ainda é uma referência no mundo de cirurgia avançada laparoscópica? Quando eu voltei, eu lembro que eu ainda tinha voltado um pouco para a Santa Casa e um pouco para o ICESP, né? Por N fatores, e essa porta do ICESP, ela me abriu através do Alexandre também, da confiança do professor Jesus, e eu vi como uma oportunidade de talvez dar um passo a mais em relação da base que o Vatiez tinha, porque ele começou como oncologista. Ele fazia cirurgias oncológicas, e como as cirurgias oncológicas dele, que eram altamente complexas, linfadenectomia, pélvica paraórtica e tal, ele acabava recebendo muitos casos complexos de endometriose, né? Então, ele tinha tanto essa anatomia que a oncologia te garantia, né? Porque, claro, quando está muito avançado, eventualmente você manda para quimioterapia. E ele tinha essa questão do dissecar, do restaurar a anatomia, que é a parte da endometriose. Então eu vi com muitos bons olhos essa abordagem. E o que você falou é verdade. Eu acho que o ICESP é um dos hospitais mais fantásticos que o país tem. Porque a parte de ser estritamente SUS e um hospital universitário, eu falo que o ICESP é um monstro de hospital, não só em números, mas como em oportunidade para o paciente. A gente pega casos extremamente complicados lá e você que tudo funciona. Tudo funciona. E uma coisa interessante é o centro cirúrgico. Porque o centro cirúrgico são 2 andares, são 8 salas por andar, né? Podem se abrir outras, mas são 8 salas por andar. E, claro, como nós temos casos muito complexos, às vezes a gente precisa de uma ajuda
pontual de uma outra especialidade. E é só você bater na porta do lado. Porque a urologia está lá, a neuro está lá, a gastro está lá. Então, assim, esse seria o modelo ideal de hospital acho que para o mundo inteiro. Terciário, né? Um hospital terciário. De alta complexidade. Alta complexidade. Então, é claro que como o IRCAD ele era mais focado em ensino, né? Tinha toda essa questão, web search e tal. Eu acho que nisso o ICESP ainda é algo que ele poderia caminhar para, né? Mas em contrapartida, como hospital em si, eu acho talvez um dos melhores hospitais do país, se equivalendo a Sírio, Einstein e assim por diante. Perfeito. Até porque muitos dos professores são os mesmos do Einstein, são os mesmos do Sírio, e eu mesmo, se alguma vez precisasse, eu consideraria o ICESP como local de tratamento, para mim. Então, eu acho uma coisa fantástica. Bom, vamos agora falar então do tema que hoje é o tema do nosso podcast, que é a endometriose e a adenomiose. A endometriose, nós sabemos que é uma doença muito impactante, é uma das principais causas de infertilidade feminina. A gente tem uma estimativa que afeta cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva, talvez até mais, né? Porque existe uma falta de diagnóstico, um atraso de diagnóstico. Isso a gente está falando em torno de 190 milhões de mulheres no mundo. Se você olhar para os Estados Unidos, algo em torno de 10 a 11 milhões. Portanto, certamente quem está nos ouvindo conhece uma pessoa que tem endometriose, né? E a mensagem que a gente quer passar aqui, principalmente para o leigo, é que a endometriose, ela tem um tempo entre a paciente apresentar um sintoma e ter um diagnóstico que ainda é muito longo. Infelizmente é muito longo. Por vários motivos, mas em média esse tempo é em torno de 7 anos, os estudos mais recentes. Em alguns países mais avançados chega a 5 anos, em alguns 11, 12 anos. Qual é a doença que a gente conhece hoje que você começa a ter sintomas e você demora 7 anos para diagnosticar? Vamos pensar, diabetes, difícil, né? Câncer do colo do útero, difícil, né? Qualquer assim, catarata, pense em qualquer melanoma, né? Claro que tem doenças que vão acelerar ainda, né? Mas é uma doença crônica, inflamatória, e eu acredito que sim, sistêmica, ou seja, né, acontece no corpo inteiro, e que gera muitos sinais e sintomas. Eu vou enumerar aqui alguns, e aí eu quero pivotar para a sua opinião. A gente aprende uma regra mnemônica, né, que existem os 6 Ds da endometriose. Então, para você que não trabalha com saúde e está ouvindo o que é essa tal da endometriose, certamente você já ouviu, mas vamos lembrar dos 6 Ds. O primeiro D é o que a gente chama de dismenorreia. É um termo técnico para falar dor forte, uma cólica menstrual muito forte, né? Uma dor pélvica na menstruação, que muitas vezes não é aquela dor comum, é uma dor que faz a paciente faltar ao trabalho, faz a menina faltar à escola, faz a mulher ir ao pronto-socorro para tomar remédio na veia. Ela muitas vezes tem que usar um opioide. É uma dor que muitas vezes pode ser incapacitante. O segundo D é a dispareunia de profundidade, que é aquela dor na relação sexual, na profundidade, na penetração profunda, que pode piorar com algumas posições, como a posição de 4 apoios, né? E que está relacionada à lesão, muitas vezes ali na região retrocervical, atrás do colo do útero, e que pode ser realmente evitar até a paciente ter dor, né? É uma das causas, inclusive, de infertilidade, porque ela não consegue ter dor, não consegue ter relação por tamanha dor. Terceiro D é a dor pélvica crônica, que nada mais é do que uma dor que fica por mais de 6 meses, continuamente, independente do ciclo menstrual. Quarto D, dor para fazer xixi, para urinar, durante especialmente o período menstrual. A gente chama de disúria, né? Uma dor para o sistema urinário funcionar. Pode estar associado a lesões na bexiga, por exemplo. Quinto D, disquesia ou dor para evacuar no período menstrual. Pode estar associado a lesão intestinal, no reto especificamente. E o sexto D, que é a dificuldade de engravidar, né? A infertilidade. E quando a gente olha a estatística, 10% mais ou menos das mulheres em idade reprodutiva, né?
no geral. Mas se você afunilar e olhar as pacientes que têm dificuldade de engravidar, essa estatística chega a 30%, 40%, até 50%. E se você olhar as pacientes com endometriose, quase metade delas vão ter infertilidade. Então, tem uma relação muito forte com a infertilidade. E aqui eu queria uma opinião sua, né? A gente vai falar dos tipos, mas você acha que a endometriose é uma doença única ou são vários subtipos de doenças com o nome de uma coisa só? É interessante você falar, porque nós temos vários diferentes tipos de pacientes que se apresentam no consultório. Não só como os objetivos, mas também como a gente fala de fenótipo, né? Às vezes você vê uma paciente que é um pouco mais sensível à dor, às vezes você vê uma paciente que tem muita lesão e pouca dor, às vezes você vê uma paciente que tem exclusivamente endometriose em locais distintos que não os mais comuns. Então, eu acho que a gente está falando, sim, de um grande pool de microdoenças que tem aí 80% aí, o substrato da célula endometriótica, mas que vão se apresentar de diferentes formas, né? Então, e como você falou, eu gosto muito de observar cada uma, não pelo exame, né? Muitas vezes os pacientes vêm me entregam um exame e eu falo, não, calma. Bom, eu quero primeiro ouvir você para saber onde que é o X da questão que está te atrapalhando, que está te trazendo problema, né? Mas eu acho que sim, eu concordo com você, é um grande pool. E não só a parte de infertilidade, você falou que 50% aí pode atingir, mas daquelas que investigam dor pélvica, 50% é endometriose também. Então, e eu acho que é muito mais do que 10%. Cada vez a gente descobre alguma coisinha a mais e... Agora, você vê, há quanto tempo a gente fala de endometriose? 30, 40, 50 anos. Se a gente for pegar as primeiras descrições, ainda mais. Pô, eu tenho 15 anos, quase 20 anos de formação de endometriose e esse delay entre o início da dor e o diagnóstico ainda é de 7, 8, 9 anos. É muito frustrante ainda. É muito frustrante. Tem pacientes que falam, não, eu demorei 20 anos para descobrir. Então... é uma coisa assim, bem complexa. Eu acho que vale só definir, que eu acabei não falando, mas o que é a endometriose? Então, a gente define a doença pela presença de um tecido parecido com o endométrio. O endométrio é aquele tecido que reveste o útero internamente, é onde o embrião se implanta e vai formar a placenta. Mas quando esse tecido parecido com esse endométrio está fora do útero, isso é chamado de endometriose. Então, é uma doença que pode acometer a superfície do útero, pode acometer as tubas uterinas, os ovários, o intestino delgado, o intestino grosso, o reto sigmoide, a bexiga, o ureter, o apêndice e até regiões extrapélvicas, como o diafragma, principalmente o diafragma direito. E existem relatos até de outros órgãos, não peritoneais, né, não abdominais. E aqui entra a questão, como é que a endometriose vai aparecer no cérebro, por exemplo? Como é que vai aparecer no umbigo ou numa cicatriz? Vale ressaltar, né, que a gente tem algumas hipóteses, algumas teorias para o aparecimento da doença. É muito interessante pensar por que muita gente fala que a endometriose é uma doença da modernidade, né, da mulher moderna. E eu acredito sim que tem uma verdade por trás dessa frase, porque se a gente olhar como era a vida da mulher na era pré-industrial, pegar 200 anos atrás versus hoje, olha que interessante. Tem um trabalho do Paolo Vertellini, que é um pesquisador italiano de Milão que eu adoro seguir. Ele e o Eduardo Somigliana, eles publicaram recentemente na Human duas partes de um artigo que fala muito sobre talvez a prevenção da endometriose, que a gente vai falar mais no final. E essa mulher do passado, ela tinha a menarca, a primeira menstruação da vida, por volta dos 15, 17 anos. Então, imagina perto dos 16 anos. Hoje a menarca é 12 anos e meio, primeira menstruação. Na época, a mulher engravidava perto dos 20 anos. E ela tinha algumas gestações. Hoje a mulher quando engravida, perto dos 30 e poucos anos. E costuma ter 1 ou 2 gestações. Aquela mulher tinha 5, às vezes 7 gestações.
A lactação, o aleitamento materno, durava cerca de 2 anos naquela época. Hoje dura alguns meses, às vezes 1 ano, e acaba sendo muito opcional, né? Muitas mulheres não podem amamentar por N motivos. O que significa isso na prática? Aquela mulher do passado, ela tinha ciclos ovulatórios com menstruações retrógradas, menstruações que podem voltar para a pelve e ser uma das causas da endometriose, cerca de 100 ovulações, 100 menstruações com ovulação repetida na vida, ao passo que hoje a mulher tem umas 400. Sim. Então, esse aumento de 4 vezes em ciclos ovulatórios menstruais faz com que talvez seja uma das causas de exposição ao fluxo menstrual, às células endometriais que vão para a pelve, e esse volume o corpo não consegue dar conta. Né? Então, o sistema imunológico não consegue limpar, né, bloquear essas células, e os implantes costumam ficar ali no fundo da pelve, que, além disso tudo, sob um ambiente com mais poluição, com talvez mais microplásticos e tudo que a gente sabe hoje que a gente tem, pode levar a esse aumento também da incidência. Não acho que é só uma questão de diagnóstico que melhorou, mas sim aumentou a prevalência da doença. Né? E aí vem o ponto que a gente pode discutir, que é bem controverso, que é, e se a gente pudesse mimetizar aqueles 100 ciclos ovulatórios do passado, ao invés de expor a paciente a vários anos de ovulação e menstruação e ficar só assistindo a ela, por exemplo, sem pílula, por que não usar algo de uma forma preventiva? Né? Sim. Você está falando na questão de abreviar, usar a pílula desde o início. Exato. Esse é um dos pontos hoje que vem sendo discutidos. Claro que tem muita paciente que não pode ou não quer usar pílula, mas existem outras soluções, né? Não existe só a pílula tradicional, mas a pílula só de progestagênio. Existem os DIUs medicados, né? Os DIUs com hormônio com progestagênio. Mas hoje fica esse pensamento, essa dúvida de... Será que nós estamos forçando? Existe esse descompasso entre o que a genética tradicionalmente nos trouxe. Porque a reserva ovariana não mudou. A menopausa acontece aos 50 anos, centenas de anos atrás, até hoje. O ovário não nasce com mais óvulos, né? Nenhuma mutação aconteceu a ponto da gente, enfim, ficar blindado dessas menstruações. Só que, de fato, provavelmente a espécie humana não foi feita para ter tudo isso de menstruação com ovulatório. E a gente compra esse risco de ter mais endometriose e também adenomiose. Porque, vamos lembrar, a gente está vendo não só um aumento da endometriose em pacientes jovens, adolescentes com 14 anos tendo dor e operando, mas também de adenomiose. Eu costumo ver no consultório, claro que a gente tem um viés de trabalhar com reprodução humana, mas eu vejo pacientes com 28 anos, 30 anos já com adenomiose cística, sangrando bastante, e você fala, poxa, mas a adenomiose não era uma doença da mulher com 40 anos, com 2 cesáreas, ou com vários partos, ou com curetagem? Não, às vezes a paciente nunca engravidou, mas ficou décadas sem pílula, né? Com esses ciclos menstruais ovulatórios repetidos, causando esses, entre aspas, traumas, né? Que a gente questiona hoje, será que isso é o fisiológico? Será que a gente não deveria mimetizar o que acontecia lá no passado? Então, é um pensamento meio provocativo aqui. Sim. E eu queria voltar um pouquinho e entender como é que você aborda a paciente que vai no seu consultório e fala, doutor Rodrigo, eu estou aqui porque estou com dor. Como que é a sua anamnese, o seu exame físico e o que você pede para essa paciente? Sim. Como é que eu vejo, normalmente, a endometriose, né? Como a gente comentou, eu vejo ela um pouco setorizada. E normalmente a gente tem basicamente 4 tipos de pacientes que chegam no consultório. A primeira delas é aquela que não estava pensando em engravidar, não tem dor e num exame de rotina ela descobriu endometriose. Tá? E quando eu falo exame de rotina, seria um ultrassom simples. Então, se um ultrassom simples viu uma endometriose, ela já não é pequena. Tá? Então, você está imaginando que tem um endometrioma, tem um nódulo grande retovaginal. Aquela paciente que vem por dor. Tá? Aquela paciente que vem por infertilidade, né? Que não tem dor ou tem muito pouca dor e
na hora que ela foi tentar engravidar, não conseguiu. Vamos rastrear a endometriose, que é uma das maiores causas de infertilidade que tem. Fez ultrassom com preparo-ressonância e aí apareceu a endometriose. E aquela que vem pelos dois. Tá? Então, dentro desses 4 tipos de paciente, é claro que existem outros, algumas diferenciações desses 4 tipos principais. Eu acho que a primeira coisa, a gente sempre tem que pensar em fertilidade, porque por mais que a mulher fale, não, doutor, eu acho que eu não quero ter filho. Às vezes isso muda. Então, porque a gente fala uma coisa que eu brinco com as mulheres, olha, pensa bem, porque uma coisa que é uma frase muito impactante, uma coisa é você não querer ter filho, a outra coisa é você querer ter e aí a vida falar para você, não, você não vai ter. Aí você não pode, a né? chave gira. É querer, mas não poder. Né? A chave gira. Fala assim, como assim eu não posso? Como assim a vida não me permitiu? Então, isso é uma coisa muito que eu bato muito nessa tecla para elas sempre prestarem atenção. Então, eu observo esses 4 tipos de paciente e claro que para cada uma delas você vai dar uma conduta diferente, que alguns podem até se assemelhar em algumas coisas, mas chegaram esses 4 tipos. Eu vou perguntar para cada uma delas. O que te atrapalha mais? Qual que é o teu motivo de você ter vindo aqui? E eu até foi curioso você ter perguntado, porque ontem eu estava desenvolvendo uma pré-consulta que é extremamente completa, assim dizer, desde sintomas, a parte de dados demográficos, tudo, que ele já extrai vários sintomas, né? Então, para já vir um pouquinho preparado para isso, né? E a partir do momento que ela me dá todas as queixas dela, com objetivo, com idade, se ela fez reserva ovariana ou não, antimileriano, folículos antrais, cirurgias prévias, antecedentes pessoais, familiares, assim por diante. Com isso, e com os 6Ds que você falou, normalmente eu já tenho na minha cabeça, eu já mapeei provavelmente onde estão os implantes dela, na minha cabeça. Sem ver exame, sem exame físico. Então dá uma pista para paciente que de repente possa estar ouvindo e falar, poxa, eu tenho dor na relação na profundidade, eu tenho... Sim. O que você entende disso? Sim. A primeira coisa, se a gente for partir da dor na menstruação, né? A gente imagina que o útero ele é um órgão muscular e que ele, na época da menstruação, ele contrai. Então, a gente sabe que, às vezes, pode dar, por exemplo, panturrilha, pode dar uma cãibra e tal. Então, assim, uma leve cólica na menstruação pode até ser melhor. Agora, você negligenciar e você usar aquele velho jargão de que dor é normal, eu acho que isso é um dos maiores fatores que faz o atraso diagnóstico desses 8 anos, 10 anos, assim por diante. Então aqui eu vou só fazer uma pausa, porque eu acho que isso é uma mensagem importante. Não normalize a dor. Não minimize a dor. Não ignore a dor. Sim. Se é uma dor, mesmo que seja uma dor até leve, mas te incomoda, sim, procure ajuda. Exatamente. E não fique satisfeita apenas com o exame de ultrassom normal. Exatamente. Principalmente se o ultrassom foi feito por uma pessoa que não é especialista ou que não foi feito protocolo para a pesquisa de endometriose. Exatamente. Eu acho que é aquela frase, né? Aprenda a ouvir os sinais que o teu corpo está te dando. E veja, né, Rô? Quem sabe mais sobre o corpo do que a própria mulher? Sim. A gente pode explicar as dores, os 3 tipos de dor, a gente pode falar os mecanismos, mas quem sente a dor sim, e quem está com isso há muitos anos é a paciente. Sim. E a mulher tem geralmente essa consciência corporal, até na minha opinião, melhor do que o homem. Ela conhece o ciclo menstrual, ela sabe como transforma, ela sabe como o corpo incha ou não, como que ela está do humor ou não. O lado que ela está ovulando, tudo. Então, assim, eu acho que é a parte mais rica, né? A gente saber ouvir. Então, isso é free, isso é de graça, né? Assim, basicamente, você fazer uma pesquisa boa dos sinais e sintomas e interpretar. Buscar um médico que saiba interpretar. Sim. Então, você começa pelo questionário. Pelo questionário, e aí eu concentro a minha informação nos 6Ds para fazer o meu mapeamento. E falamos em dismenorreia e ficar atento a tudo aquilo que foge ao normal. E aí vem a dor na relação sexual. Como você muito bem falou, o clássico é aquela dor profunda
que é muito pior nos 4 apoios, principalmente porque ela teria um nódulo de endometriose atrás do colo do útero, no comecinho da vagina, e ficar atento à dor na entrada. Por quê? Porque a gente está falando, é um sinal talvez de dor crônica já. Perfeito. Porque o aparecimento da dor na entrada é uma bola de neve. E como é que essa bola de neve acontece? Vamos imaginar, a mulher está namorando e aí um belo dia ela chegou sexta-feira, vamos sair para jantar, tal, tomaram um vinho, foram namorar. E aí estava tudo bem até que em algum momento ela sentiu uma dorzinha. Aí continuou, chegou, teve o desejo, a excitação, chegou no orgasmo, fantástico. Passaram alguns dias, vamos sair para jantar de novo, vamos namorar, tal. Aí vem o problema da dúvida. Ela começa, será que eu vou ter dor de novo? Aí a cabeça já começa a mexer no corpo. Então, ela, com essa dúvida, talvez a libido já não seja tão grande, sem a libido o relaxamento muscular não é completo, a lubrificação não é completa, e aí ela tem a relação e ela tem dor de novo. E aí essa questão multifatorial e totalmente envolvente aí do cérebro, cabeça e a parte pélvica vai fazendo com que a mulher assuma uma questão de defesa e também entra toda a parte neurológica e de neuropelviologia que traz uma dificuldade ou uma discinesia na hora do relaxamento muscular. E aí ela desenvolve a dor crônica. Tá? E não só essa dor de entrada é importante, mas também questionar ativamente a paciente, porque eu já tive muitos casos que eu perguntei para elas, você sente dor na relação profunda? Não, doutor, eu não sinto, para mim é normal. Mas você evita alguma posição? Ah, doutor, por cima eu não consigo. Então você vê, não só é importante você ouvir a paciente, mas às vezes você ter essa sensibilidade de questionar ativamente. Porque às vezes elas não interpretam que evitar uma posição pode ser fator decisivo para você mapear uma endometriose. Então, essa é a dor na relação, tanto na penetração de entrada quanto profunda. Perfeito. E aí a gente vem para a dor pélvica crônica, que é um pouco dessa dor que a gente fala de fator importante da dor na relação, né? E aí vem toda a questão de sensibilização central e são pacientes que às vezes você mesmo retirando a doença cirurgicamente, às vezes ela mantém quase que como uma dor fantasma, né? E é difícil de tirar e você precisa entrar com antidepressivos, antipsicóticos e toda essa classe de medicação, né? Para dessensibilizar o cérebro. E aí vem disúria, e aí um fator importante da disúria, ela é muito mais relacionada a implantes na bexiga, né? A dor urinária é mais relacionada a implantes na bexiga. E um perigo disso aí, ureter, né? Que é o canal que leva a urina do rim até a bexiga. E o ureter, quando acometido por endometriose, não dá dor. Ele só vai dar dor quando o nódulo já abraçou o ureter, dilatou completamente o ureter, dilatou o rim e a paciente perdeu o rim. Esse ano, no final do ano passado, eu operei uma paciente que tinha um nódulo intestinal super baixo, endometriose na ilíaca externa e ela tinha perdido 85% da função renal esquerda após o quê? 10 anos de procura de um médico. Ou seja, perder um rim por uma doença benigna é uma coisa muito, muito triste. Isso realmente mostra de uma forma explícita como o diagnóstico ele ainda é muito tardio, né? Sim. Então, aqui, olha, você falou bastante coisa, eu queria só trazer para o público o que o Rodrigo disse aqui. Então, primeiro, a gente sabe a definição da endometriose, a gente sabe que a adenomiose é uma doença que, assim como a endometriose, tem um tecido parecido com o endométrio, mas dessa vez dentro do útero, na musculatura do útero. Sim. Então, uma doença primariamente uterina, e a endometriose é uma doença extrauterina.
São doenças que a gente tem vários mecanismos para explicá-los. A gente tem basicamente 3 teorias. A principal teoria é a teoria da menstruação retrógrada, que é chamada a teoria de Sampson, em que, curiosamente, quase todas as mulheres, né, praticamente 95%, tem uma menstruação retrógrada. O que é isso? A menstruação deveria descamar e sair pelo colo do útero e vagina, mas parte e volta pelas tubas uterinas, que tem uma conexão, né, do útero com as tubas, e esse fluxo acaba respingando, né, caindo e ficando ali no fundo da pelve. É até por isso que é uma das áreas mais comuns de ter lesão, porque fica pela gravidade no fundo, a gente chama de fundo de saco de Douglas, né, ali no fundinho do peritônio. Esse é o principal mecanismo, mas isso não explica todas as lesões. Por exemplo, como explicar a lesão lá no cérebro ou em órgãos, né, mais distantes? Existe a segunda teoria, que é a da teoria da metaplasia celômica. A transformação que celular. Nada mais é exatamente do que uma transformação do epitélio peritoneal, né, em células de endométrio, né, parecido com endométrio. Isso explica até porque, curiosamente, tem homens. Existem relatos, né, de endometriose em homens. E feto também. Exato. Meninas antes de menstruarem, pré-púberes ainda. E aí o mecanismo é, poxa, mas antes de menstruar ou sem menstruar, sem útero acontece? Pode acontecer por uma transformação. Geralmente esses homens, eles são submetidos, são casos, né, submetidos a tratamento com doses altas de estrógeno, estrogênio, para câncer de próstata. São, claro, raríssimos, né? Acho que tem 20, 30 casos no mundo descritos. E a gente tem os subtipos da endometriose, que acho que é legal a gente frisar aqui para o paciente, que é a endometriose superficial peritoneal. São focos mais superficiais, difíceis da gente identificar no exame de imagem. Sim. Passa muito pelo exame de imagem, porque são focos muito difíceis. E até na laparoscopia, na robótica, às vezes é difícil de identificar pelo padrão da lesão. A endometriose profunda infiltrativa, que geralmente é essa que infiltra os órgãos, o reto, o ovário. Reto vaginal, tudo. E a endometriose ovariana, que é chamado de endometrioma, que são os cistos. A gente usa um termo de cisto achocolatado, né? Porque quando você rompe o cisto tem esse aspecto de líquido espesso. Parece um chocolate, né? Pelo depósito de ferro, né, oxidado, e aí aparece como um líquido marrom. E a diferenciação nesses fenótipos, vamos chamar assim, né, nessas apresentações clínicas, para quem trabalha com reprodução humana, por conta da reserva de óvulos, é muito importante. Especialmente o endometrioma, que nós vamos falar daqui a pouco. Você falou das dores, né? Eu diria que, do ponto de vista técnico, tem 3 camadas de dor. Tem 3 tipos de dor, vamos chamar assim. A dor que é nociceptiva, que é aquela dor típica, né? Que quando você encosta a sua mão num fogão quente, você sente a dor e para na hora. Então, essa é uma dor até muito comum. É a dor causada pela lesão direta do tecido, né? Existe a dor neuropática, que é quando existe a própria endometriose, ela acaba muitas vezes causando, né, a lesão nervosa periférica, e aquele nervo acaba levando a dores de padrões diferentes. Por exemplo, irradiação, queimadura, choques, e isso pode ser pela lesão nervosa. E esse é um tipo de dor que na cirurgia às vezes é difícil de tratar. Você tem que tomar a decisão de excisar o nervo ou tentar fazer o chamado nerve sparing. E a dor chamada nociplástica, que é a sensibilização central, né? Quando você tem, como você bem colocou, parecido quando a gente amputa um membro e o paciente ainda sente o membro, né? Como é que ele sente o membro ainda sem o membro, né? Porque o sistema nervoso central já ficou sensibilizado, ele aprendeu de uma forma autônoma que, independente de lesão, ele vai ter dor. E essa é a dor mais difícil de tratar, porque aí a gente não está mais falando só de endometriose, a gente está falando de dor crônica. É uma entidade separada e que desdobrou de uma endometriose que muitas vezes foi ou negligenciada, ou subdiagnosticada, ou até maltratada, e que cronificou. E aí uma cirurgia linda, maravilhosa, como você faz, muitas vezes não resolve esse problema. E o tratamento rápido e correto da endometriose e da dor também, vale ressaltar, reduz muito o risco disso acontecer.
Então, não é só uma questão de, poxa, eu tenho endometriose, deixa, né? Estou tendo dor, eu aguento. Não, às vezes isso pode virar uma dor difícil de tratar depois, né? E aí eu queria pegar o gancho disso aí para uma entidade que ainda tem uma divisão de opiniões, que é a endometriose na adolescência. Porque vamos falar disso. Qual que é o problema, né? Cada vez mais a gente vê meninas menstruando precocemente e expostas, talvez, a um estresse do dia a dia, da rotina, que pode depreciar o sistema imunológico, e aí é uma porta aberta para a endometriose se instalar. Tá? A gente fala que as duas principais teorias, eu acho que acredito que hoje em dia são menstruação retrógrada associada a falha do sistema imunológico. E aqui, desculpa te interromper, para quem fala assim, pô, mas o que é o sistema imunológico, né? Como assim? Como que vocês explicam isso do ponto de vista molecular? Acho que a evidência que mais existe aqui é em relação aos macrófagos. Né? Então, a transformação do macrófago de um tipo para o outro faz com que a mulher fique mais vulnerável ao aparecimento das lesões. Ele não dá conta mais e ele até acaba jogando contra o corpo da paciente, levando à formação das lesões. Perfeito. E aí, a gente entra nessa dúvida do que fazer na adolescência. Porque qual que é o medo? Tá? Primeiro, você ter uma adolescente com bastante endometriose, e a gente sabe que se você opera uma adolescente já de cara, imagina-se que o tempo que ela vai ter para uma doença recidivar é muito grande, ou seja, em algum momento ela pode ser que seja operada de novo, uma segunda, uma terceira vez, se bem que eu tenho algumas ressalvas sobre isso, porque eu tenho pouquíssimas pacientes que tiveram recidiva, vamos assim dizer. E o tratamento pós-cirurgia, né? Ele é tão importante quanto a cirurgia? Sim. Porque os dados mostram que a paciente que não faz um tratamento pós uma cirurgia bem feita, ela tem uma recorrência de até 50% em 5 anos. Uns 10% por ano. Sim. Então, muitas vezes, às vezes nesse contexto que a gente vive hoje do mindset contra hormônios sintéticos, eu acho que vale entrar nesse tema porque ele é um tema controverso. Sim, as pílulas são muito diferentes, algumas podem ser boas ou ruins para as pacientes, podem aumentar risco ou não, mas aqui o tratamento clínico pós uma cirurgia, na minha opinião, ele é crucial. Sim. Ainda mais numa menina jovem que tem muitos anos pela frente, né? Então, isso que você estava falando, então, a opção, opero ela, e aí ela tem um risco maior de ter que fazer uma segunda ou uma terceira cirurgia, tá? Agora, o contrário também é preocupante. Por quê? Porque se você adia muito essa primeira cirurgia dela, ela está arriscada a desenvolver dor pélvica crônica, que o tratamento é extremamente difícil. Então, quando me deparo com esses casos, eu prefira operá-la e garantir que ela não entre com dor pélvica crônica, tá? E, claro, aí vem todos os detalhes, se tiver endometrioma, reserva e assim por diante. E talvez abreviar uma segunda ou uma terceira cirurgia, porque eu já sei que eu já fiz o máximo que eu pude na primeira. Então, se ela recidivar, ela vai recidivar um uterossacro, alguma coisinha pequena, do que deixá-la tanto tempo com uma doença ativa, que hoje nós vemos alguns casos de que a gente imagina que a progesterona, às vezes ela diminui os sintomas, mas ela possa deixar a doença crescer. Eu tive inúmeros pacientes, uma colega que a gente operou, você estava junto comigo, bloqueou menstruação a vida inteira e tinha um peritônio completamente tomado por endometriose. Então, assim, essa é uma das grandes dúvidas da endometriose hoje em dia. E olhando sobre o foco da medicina baseada em evidências, aqui a gente não tem estudos randomizados controlados. Então, acaba a gente tendo que muito usar a lógica, a plausibilidade biológica e a conversa com a paciente, né? Explicar benefícios e riscos de cada estratégia. Sim. Mas uma mensagem que eu acho que é importante, né, é a paciente sempre cuidar da doença, mesmo que ela fez uma cirurgia perfeita. E aqui isso vai de encontro com
esse novo conceito, né, da vida da paciente com endometriose. Aquele artigo muito bonito da Nature, publicado pelo professor Charles Chapão, 2019, em que ele mostra uma linha do tempo, né, da paciente que, por exemplo, fez um diagnóstico de dor pélvica aos 14 anos. O que você faz com ela? Não é só operar e, olha, resolvi a endometriose. Você tem que pensar, essa menina quer ter filhos no futuro? Ah, não sei. Tá. Como é a reserva de óvulos dela? Tem as críticas de fazer reserva, aferições de reserva muito cedo, porque ela ainda não está no pico do antimileriano. Será que não vale fazer um tratamento clínico, pelo menos agora, e depois fazer uma cirurgia para reduzir risco, né, até da piora da reserva ovariana no futuro, e discutir sempre o longo prazo? Porque a aderência até às pílulas, os progestagênios, ele acaba sendo muito maior quando você explica a doença e o que pode acontecer. Ao invés de só passar, olha, toma essa pílula e, enfim, segue a vida. Às vezes ela vai parar porque ela ouviu alguém na internet falando que pílula faz mal, que dá para controlar a endometriose só com lifestyle. Veja, eu entendo que o lifestyle é super importante. A gente tem evidência mostrando que sim, a atividade física é importante, o sono é importante, a alimentação provavelmente tem uma influência, não tanto quanto muita gente fala. Eu tenho minha visão sobre a história da carne vermelha. Mas, veja, ela continua menstruando, ela continua tendo a causa principal que a gente acredita, que é a teoria de Sampson, para ter de novo a doença. Então, você tirou uma doença e continuou depois sobre aquela vulnerabilidade de ter de novo a mesma doença. Não faz sentido, né? Então, acho que é muito mais trabalhar quais são as opções de pílulas e medicamentos depois da cirurgia do que só falar que tem uma opção ou outra. Eu acho que isso que muda a qualidade do especialista, na minha opinião, de endometriose hoje. É a individualização do tratamento. Exato. Não é uma receita de bolo. Né? Então, você fez ali um diagnóstico, você fez, primeiro, uma anamnese. Quais são os pontos importantes no exame físico? Sim. Primeira coisa, né? A gente vai ver... Você pode, inclusive, ver um global. Como a gente estava falando, existem às vezes pacientes que apresentam ativação do sistema vagal, que você consegue até ver essa questão no dilatação de pupila, assim por diante. E extremidades, às vezes você consegue ver alguma coisa, até a parte vascular. É claro, vão ser provavelmente em casos talvez mais avançados. Aí você às vezes começa a ter alguns sinais musculares de parede abdominal, né? Inclusive você consegue pressionar um pouquinho mais profundo, questão de pessoas, assim por diante. Outra coisa que você pode ver em casos avançados também é a marcha, né? Às vezes o paciente que defende um pouquinho o lado, ela tem uma marcha assimétrica. Isso não estou falando nem exame físico diretamente ginecológico, mas exame físico no global. Mas aí quando a gente vai para o específico, o que a gente sempre gosta de observar, tá? Primeiro, você pode fazer alguns, se ela apresentar queixa, alguns testes sensitivos, tá? Porque aí você consegue, nesses testes sensitivos, você consegue perceber onde potencialmente possa existir doença lá dentro que esteja afetando os nervos, tá? Porque você vê ali S1, S2 e assim por diante. Isso seria o que na prática para o paciente? Dá um exemplo na topografia do abdômen embaixo e da coxa. Períneo e parte de raiz de coxa, né? Que a gente está examinando aquela região. Então, tudo isso aí na parte externa você pode fazer. Claro que é bem mais profundo do que isso. E aí, uma vez que a gente comece por um exame especular, né? Que a gente passa o típico do Papa Nicolau. Às vezes o que você pode encontrar visualmente quando às vezes você tem uma lesão muito profunda de septo retrovaginal que esteja atravessando a vagina e a endometriose se mostra ali no exame físico, né? Um foco. Você vê a ponta do iceberg. A ponta do iceberg. E aí vem a outra parte, que é o exame ginecológico digital, o famoso toque vaginal. Aí sim, eu acho que esse traz muita informação, tá? Primeiro porque eu sempre ali começo na musculatura da entrada da vagina, do introito vaginal que a gente chama, sempre palpando ponto por ponto
da onde ela possa ter uma potencial dor miofacial, que aí a gente já procura dor crônica, né? Então, imaginem, na entrada, não só perto do períneo ali, que é a voltinha ali embaixo, toda a musculatura de bulbos ali no entorno, obturadores, antes, não estamos nem chegando no colo, né? Então, explorando toda essa região, tá? E chegando lá para o fundo, a gente consegue ver, primeiro, palpação da parede anterior da vagina. O que significa isso? Se eu não palpar nada, ainda assim a paciente pode ter algum nódulo ali perto da bexiga. Agora, se eu palpar um nódulo ali, chama muita atenção porque esses nódulos normalmente estão pegando o trígono da bexiga. E esse trígono, o que é? É a região onde chegam os 2 canais de urina que vem do rim até a bexiga, e é a área da bexiga que é a mais inervada possível. Então, assim, são os nódulos mais perigosos da bexiga. Então, e que bom que são raros, né? Sim. São raros. Então, essa é o exame anterior. Os exames laterais, a gente começa a prestar muita atenção se existe algum endurecimento dessa região, porque a gente está falando da região paracervical, ou seja, ao lado do cérvix. E o que passa aí? O ureter, que é esse canal de urina, e também passa toda a inervação autonômica da pelve, ou seja, inervação, os nervos que controlam bexiga, peristalse uterina e tubária, fazem muita parte da fisiologia da relação sexual, ou seja, fisiologia de orgasmo, de tudo isso, lubrificação. Fazem parte controle dos esfíncteres, que a gente chama, que são os anéis musculares que controlam urina também e a parte do intestino. Motilidade do reto, né? Como o reto se faz a movimentação dele. Então, assim, quando eu tenho doença lateral, isso é extremamente preocupante. Quando eu tenho a doença posterior, atrás do colo do útero, essa a gente sempre já acende um alerta para que se essa lesão possa estar encostando no intestino. Então, você vê quanta informação a gente consegue trazer do exame físico. Por isso que o exame físico voltado para uma paciente com endometriose, ele não e é assim, é de longe diferente de um exame ginecológico de rotina, tá? Porque ele me traz tanta informação. E olha, há quanto tempo a gente está falando de anamnese e exame físico, a gente nem foi falar dos exames ainda. Quanta informação isso me traz para que aí sim o questionário que eu fiz com o paciente, mais essa avaliação física, esses dois vão compor o roteiro que vai me falar qual exame eu vou ter que pedir. Ou qual exame eu vou ter que pedir fora do padrão normal, né? E até aproveitar, puxando esse gancho do exame, como é importante isso. Recentemente, o Colégio Americano de Ginecologistas de Ginecologia e Obstetrícia, a COG, agora em março de 2026, publicou uma opinião, né? Não é exatamente o guideline, mas é uma orientação em que eles colocam que hoje você não precisa mais de um exame de imagem específico para tratar, você estaria autorizado a tratar empiricamente uma paciente que tem os sinais e sintomas de endometriose, os 6Ds, e até no exame físico você tem, né, essa sugestão de doença ali, principalmente retrocervical, que é bem fácil de identificar. Isso é muito importante, isso muda o jogo. Talvez com um simples questionário e uma atenção a ouvir a paciente, um médico, mesmo sem acesso a exames, ele consiga dar uma solução, pelo menos temporária, para essa paciente e minimizar risco no futuro, cronização de dor e até de infertilidade para essas pacientes que muito provavelmente têm endometriose. Porque, vamos lembrar, a adolescente que tem dor pélvica crônica, a chance dela ter endometriose chega até 75%. Isso significa que se uma menina de 14 anos tem muita dor, falta na escola, reclama de cólica e tal, pais que eventualmente estão ouvindo, ou enfim, né, médicos, fiquem atentos à endometriose, indiquem para um ginecologista ou possa tratar, já pode tratar com algum tipo de medicamento.
E aí, voltando, eu queria só fazer um ponto em relação à síndrome miofacial, eu queria ouvir a sua opinião. Porque é muito comum a gente ter associação da endometriose com dor miofacial. Explica pra gente o que é a dor miofacial e quais são os pontos de atenção no exame físico e o que você faz quando a paciente também tem essa dor. A síndrome miofacial, dor miofacial, normalmente ela é uma falha, ou na verdade uma discinesia, na questão de contrair e relaxar da musculatura. Então, é uma... Como é que a gente pode dizer? Claro, com os estímulos, né, dolorosos que essa área está recebendo, essa musculatura ela tem dificuldade em contrair, porque ela está sempre tensa. Né? Então, começam a se formar ali algumas nodulações. Eu gosto de falar muito para os pacientes, é a mesma coisa quando você vai no... Vamos dizer assim, no shiatsu, né? São contraturas, São né? contraturas. E aí, a especialista lá do shiatsu, ela fala, nossa, o senhor está cheio de dor aqui, né? Muito tenso, né? Tem uns nódulos. Tem uns nódulos. Então, seria algo semelhante, tá? Então, é muito importante a gente poder deixar esse tempo para fazer esse exame físico, para poder avaliar todos esses pontos de gatilho. Tá? E claro, uma vez com esses pontos de gatilho, eu acho que o grande tratamento da dor miofacial e um grande ajuda que a gente tem são das fisioterapeutas, tá? Especializadas em pavimento pélvico, ou seja, especializadas em toda a musculatura da região da pelve. Quando você faz o encaminhamento, eu falo para ela, olha, ela tem uma dor localizada ali no introito vaginal, na entrada da vagina, próximo à região do períneo, tá? Próximo ali à região do ânus. Ou então ela tem dor no bulbo esponjoso, bulbo cavernoso. Ou então não, o ponto de gatilho principal dela é na região do músculo obturador direito. Né? Então, assim, você já informa para a colega, para a fisioterapeuta, um mapeamento para ela entender o que está acontecendo. E assim, e você não só dessa forma você informa, mas você também vai melhorando a tua percepção, porque mesmo a fisioterapeuta traz para você, olha, todos os pontos que você colocou era exatamente onde ela tinha queixa. Já começamos um trabalho de algumas sessões de fisioterapia que são importantes tanto pré-cirúrgico quanto pós-cirúrgico, quando a cirurgia está indicada. Então, essa parte de dor miofacial é muito importante porque se às vezes você não diagnostica isso, o que acontece? Fez a melhor cirurgia do mundo, o paciente fala, mas doutor, ainda estou com dor. Sua cirurgia não foi efetiva. Às vezes até piora a dor. Pior. Se você colocar um DIU pós-cirurgia e Tá, essa paciente está super contraída, ela está tensa. E é o que você falou, fazer pré-cirurgia e também no pós, na minha opinião, é uma mudança assim, para quem trabalha com a doença, para quem trabalha pouco, as pessoas às vezes não percebem que existe essa paciente, mas essa paciente ela ainda sofre e ela fez, vamos dizer, o melhor. Ela operou, cirurgia linda, mas ainda tem dor. Então, prestem atenção, para a mulher que tem dor e está nos ouvindo, preste atenção se você tem esse tipo de dor que vai... e no exame físico é muito fácil de detectar, né? Você toca a parede posterior assim, da vagina, acessando os músculos do assoalho pélvico, a paciente às vezes pula da maca. Ela fala, e aí dói muito, né? Dói mais do que a lesão retrocervical muitas vezes, né? Exato. E aí eu falo, não, vou fazer a fisioterapia. E essa é a dica, né? Acho que essa é uma dica de ouro. Se você tem síndrome miofacial, procure sim um especialista em dor. Provavelmente uma fisioterapia pélvica vai ajudar bastante. Vamos falar então de imagem. O que você pede? Nós temos, acho que, esse privilégio de estar em São Paulo, que é um centro muito grande. A gente tem essa chance de ter pessoas especializadas na imagem da mulher, especificamente na pelve e endometriose. O que você prefere? Ultrassom, ressonância? Como é que você organiza isso? No melhor dos cenários, eu acredito que os dois. Tá? Hoje a gente tem especialistas aí, centros que já tem uma estrutura para fazer os dois exames em conjunto. Ou seja, a paciente ela faz um preparo intestinal só e aí ela vai
para uma máquina de ressonância, faz a ressonância, assim que ela saiu e terminou a ressonância, ela vai direto para o ultrassom com preparo. E lembrem, uma coisa muito importante, a ressonância que deve ser pedida é ressonância de abdômen, para identificar lesões altas, e pelve, com preparo intestinal para mapeamento de endometriose. E ultrassom ultrassom transvaginal, com preparo intestinal, com pesquisa ou mapeamento para endometriose. Esses são os nomes. E mais importante do que os nomes é você sempre perguntar para o paciente que fez, assim, quanto tempo demorou o seu exame? Porque às vezes elas vêm com ultrassom com preparo, eu falo, não, doutor, eu fiz ultrassom com preparo, tá aqui, mas ele não identificou nada. Quanto tempo demorou? Ah, não, demorou 20 minutos. Sim, gente, entendo, um ultrassom desse, com essa qualidade, para ver lesões às vezes tão pequenas, ele necessita de 50 minutos, 1h e 20. E é um dos melhores investimentos que Sim. a paciente pode fazer para a saúde dela, Sim. é fazer esse mapeamento bem feito com uma pessoa. Às vezes vale a pena, se não estiver na cidade, Sim. viajar para fazer esse exame, que acaba sendo quase que um atlas, um mapa da doença, principalmente se vai ser cogitado fazer cirurgia, e até para decidir se é melhor cirurgia ou não. Porque, por exemplo, quando a gente detecta lesões no apêndice, ou até no intestino delgado, ou em regiões, por exemplo, infiltrando o ureter, isso muitas vezes indica, né, Rodrigo, a cirurgia, mesmo na paciente com poucos sintomas. Exato. Então, muda o jogo, e até porque lesão no apêndice, supostamente de endometriose, pode ser algo que não é endometriose. Sim. E a lesão é idêntica à endometriose, né? Pode ser um tumor que, enfim, precisa ser retirado. Então, isso eu acho que é uma outra dica de ouro. Saber pedir o exame como você colocou. Quando a paciente vem com o exame, eu pergunto. Uma frase muito simples é, como foi o exame? O médico te explicou? Porque o médico que sabe fazer esse exame, em geral, ele gosta de explicar. Sim. Ele gosta de falar, olha, vou fazer aqui o exame, aqui, dói aqui. Ele vai perguntando, não é? Geralmente as pessoas... Aí esse paciente fala assim, olha, não, ele é super detalhista, olha, foi um exame geralmente mais trabalhoso para o paciente, porque tem um preparo... Vale lembrar que não é um preparo igual uma colonoscopia, é um preparo mais simples, mais retal, né? Se usa... um laxante e depois no dia faz um flit enema, né? Então não é aquele preparo cansativo da colono, mas o preparo ele ajuda a limpar, né, a ampola retal e facilita a visibilização dessas lesões mais posteriores, né? Mas isso é algo simples. Então o tempo do exame, se a pessoa te explicou, e claro, se você fez com uma pessoa que o médico especialista indicou. E existem hoje no Brasil vários especialistas, né, que a gente tem não só em São Paulo, mas em outros estados, que a gente acaba descentralizando, né? A gente muitas vezes atende a paciente virtualmente, ela mora, sei lá, no Rio Grande do Norte, pode de repente fazer numa região um ultrassom lá. Quando que você acha que a ressonância acrescenta valor que o ultrassom não vê? Eu acho que não só na questão de localização de lesões mais altas. Né? No abdômen mais para cima. No abdômen mais para cima, diafragma é um exemplo. Tá? Mas também quando a gente tem dúvida de lesões que estão pegando os plexos e não só raízes sacrais, tá? Que a gente está falando de inervação pélvica. Principalmente ali na parte da paramétrio, na parte lateral. Tá? Então, mesmo os próprios os colegas que fazem ultrassom com preparo e ressonância, ele fala, não, essa aqui eu vejo melhor na ressonância. Em contrapartida, o que se vê melhor no ultrassom é, às vezes, uma lesão um pouquinho mais superficial, uma lesão, a divisão da camada do intestino, às vezes eles conseguem ver melhor com o ultrassom, tá? Do que com a ressonância. Então, por isso que a combinação dos dois é o melhor dos mundos. Agora, tem um detalhe, e você colocou muito bem. Para pacientes que às vezes não têm opção de virem ou procurarem esses especialistas, mesmo que espalhados aí pelo Brasil, a ressonância é melhor. Por quê? Porque eu consigo pegar o filme da ressonância e se o laudo estiver vindo um pouco pobre, eu consigo interpretar a imagem. E aí, se em contrapartida do ultrassom,
Se o colega que fez o ultrassom, ele não procurou com o aparelho de ultrassom determinada localização, eu não tenho como voltar lá e procurar, né? Então, esse é um outro ganho da ressonância, principalmente para pacientes que vêm de fora do Brasil e não conseguiram um especialista muito na doença, né? E outra, tem muitos colegas experientes em endometriose agora, radiologistas, fazendo uma releitura do exame. Então, com a ressonância você consegue, né? Você encaminha esse exame de ressonância para o colega aqui de São Paulo. É claro que às vezes ele não tem os mesmos protocolos que ele está acostumado a fazer aqui, mas ele consegue fazer uma releitura. E normalmente eles acabam vendo muito mais coisa do que o laudo original. Perfeito. Então isso é interessante também. E geralmente a gente vai para a cirurgia com essa segurança hoje. Uhum. Acho que isso mudou, né? Uhum. Aquela história de fazer uma laparoscopia diagnóstica para detectar endometriose hoje é quase incabível, eu diria. A não ser que você vai fazer por algum outro motivo. Por exemplo, atendi essa semana uma paciente que fez apendicectomia e na cirurgia descobriu que tinha endometriose porque o cirurgião gastro olhou para a pelve e viu uns focos pretos ali. Opa, depois você trata isso com o ginecologista, né? Mas é mais oportunístico do que uma indicação de, deixa eu entender. Então, um exame bem feito nos dá uma baita segurança. Sim. De partir para a cirurgia já equipados e até com os materiais na sala, né? Para falar, eu vou fazer uma ressecção intestinal, eu devo fazer um shave, ou vou fazer uma ressecção segmentar, ou uma ressecção discoide. O tempo de sala, o preparo da equipe, quem vai entrar junto com a gente. Exato, isso. Vai chamar o cirurgião de aparelho digestivo ou o urologista, vai fazer eventualmente uma intervenção intraoperatória de toxina botulínica, né, de dor pélvica, bloquear nervos. Então isso é muito importante. Realmente eu acho que é um investimento que vale a pena. E tem uma coisa que eu acho que é tão importante quanto o preparo da equipe, é o preparo da paciente e as expectativas. Porque o exame vem com, vamos dizer, uma endometriose intestinal a 8 centímetros da borda anal, 10 centímetros, que é a localização normalmente que os colegas radiologistas fazem. Aí você mostra o exame para ela e você sabe, eu gosto muito de desenhar nas minhas consultas. Eu desenho todo o exame. Eu falo, olha, aqui, por esse tamanho de lesão, provavelmente eu vou fazer só uma raspagem do intestino, ou então eu vou ter que fazer uma ressecção segmentar. E normalmente essa é uma altura tranquila com resultados, né? Não traz muita complicação, apesar de a gente sempre explicar que é uma cirurgia. Agora, quando ela vem com um nódulo mais baixo, a 4 centímetros da borda anal, você já explica para ela, esses nódulos baixos têm um risco maior de ter complicação, tem um risco maior de ileostomia. Ou seja, se você tiver que fazer uma ileostomia na cirurgia, esta paciente que foi muito bem explicada, falou, não, doutor, eu estou tranquilo, o senhor me explicou antes da consulta. E quem fez esse diferencial? O bom exame. Então, assim, ele não só é importante para preparar a equipe para a complexidade do procedimento, mas para preparar a paciente e o acompanhante de tudo que pode ocorrer na cirurgia. Porque a gente sabe que grande parte do resultado também está ligado às expectativas. Claro. Né? A grande mãe da frustração é a expectativa, né? E é importante frisar, né, que é muito raro a gente precisar fazer ileostomia. Ileostomia seria... entre aspas, uma bolsinha. Né? Não é exatamente a bolsinha que todo mundo está acostumado a ver, mas é uma bolsinha, vamos dizer, menor, transitória, para você evitar a passagem, né, do trânsito intestinal ali pela lesão, melhorando o risco de cicatrização e de não ter fístula, enfim. Então acaba sendo uma estratégia protetora, geralmente com uma data combinada de resolver aquilo, né? Então não é definitivo. Sim. Mas é muito raro hoje em dia, né? Porque a gente acaba... Primeiro que essas lesões não são tão comuns e a gente acaba conseguindo resolver, às vezes, de outras formas, né? Sim. Vamos falar um pouquinho da adenomiose. Acho que só comentar, o diagnóstico da adenomiose também pode ser por ultrassom ou ressonância. Uma dica de ouro também aqui, não peçam esse exame na menstruação, porque na menstruação o útero muitas vezes está contraindo durante o exame e ele mimetiza focos de adenomiose, pode ser um falso positivo. Então, até coloco expressamente ali na ressonância, olha, não realizar durante o período menstrual.
E a gente vê, existem os critérios de Musa hoje, né? Que é o critério hoje mais moderno, em que você começa a ver lesões císticas ou hiperecogênicas, ilhas de endométrio na parede muscular, aquela sombra acústica, como se fosse um ventilador assim, né? Que a gente vê, um leque. O útero aumentado, muitas vezes assimétrico, né? Uma parede muito mais espessa do que a outra. Às vezes nódulos que não são bem definidos, que são chamados adenomiomas. Tudo isso pode levar a esse diagnóstico de adenomiose, que é uma doença hoje muito importante. A gente que trabalha com reprodução humana, a gente vê demais adenomiose e subdiagnosticado. Porque acho que muito foco foi para a endometriose. Sim. E que bom que foi. Assim, acho que existe hoje a conscientização da endometriose. Mas ainda a gente fala muito pouco da adenomiose. E a adenomiose, às vezes, é mais difícil de tratar, na minha opinião, para paciente que quer engravidar. Ela tem cura, que basicamente é retirar o útero. Sim. Questionável se a endometriose tem cura ou não. Acho que é, às vezes, uma questão até de semântica, né? De gramática aí. Mas a adenomiose tem cura, porém, para paciente que quer engravidar, você não pode, claro, retirar um útero, né? Então, o tratamento acaba sendo um pouco mais desafiador. E eu queria falar um pouquinho dos mecanismos da infertilidade. Quando você vai operar uma paciente com endometriose, lógico, muitas vezes você vê uma paciente com uma pelve congelada, cheia de aderências, e fica nítido que acaba sendo uma dificuldade quase que anatômica, funcional, das tubas coletarem o óvulo e permitir o encontro dos gametas, né? Você acha que a endometriose também atrapalha de uma outra forma a fertilidade, de uma forma talvez biológica, ou é uma combinação desses fatores? Eu acho que com certeza atrapalha das duas formas. A primeira é a mudança da arquitetura, onde está tudo... a gente às vezes fala, nossa, parece que alguém tirou o gatilho de uma granada, jogou lá dentro e alguma coisa explodiu. Então, a arquitetura é um, e eu acho que a parte de sinalização bioquímica é outra, né? Porque a gente sabe que existem muitos marcadores, muitos sinalizadores, assim por diante. Quando você ovula, não é que o ovário ovula dentro da tuba. O ovário ovula no fundo de saco, ali na região entre útero e reto, né? E a tuba vai lá aspirar. E ela precisa de uma sinalização bioquímica para isso. Por isso que quando você, cirurgicamente, você recupera essa anatomia, você tem altos favorecimentos, 50%, 60% de engravidar espontaneamente, claro, se não tiver comorbidades maiores aí, idade, adenomiose intensa, assim por diante. Então, eu acho que existem esses dois fatores que são super importantes, anatomia e sinalização bioquímica. Perfeito. E tem um conceito que a gente usa muito na reprodução, que é o conceito da resistência à progesterona, né? Então, o que é isso na prática? Ambas as doenças dependem mais de progesterona para você ter sucesso, principalmente na implantação e evolução. Logo, do ponto de vista prático, num tratamento de reprodução humana, quando a gente vai transferir o embrião, a gente acaba usando uma dose maior de progesterona, seja vaginal ou intramuscular, subcutânea ou até viral, para que o receptor da progesterona no endométrio tópico, ou seja, o endométrio dentro do útero, que supostamente estaria normal, ele não é molecularmente idêntico ao de uma paciente sem endometriose. Então, olha que interessante. Mesmo aquele endométrio que você vê dentro do útero e você fala, olha, ele não tem endometriose, porque, lógico, não é o conceito da doença, ele é um endométrio diferente. E provavelmente o aumento da dose da progesterona corrige essa resistência à progesterona e ativa melhor o receptor, fazendo com que a transformação do epitélio endometrial para o placentário, que a gente chama de decidualização, ele ocorra de uma forma melhor nessas pacientes. Então, essa é uma dica que muita gente que trabalha com reprodução humana acaba repondo mais progesterona para essas pacientes. Vamos falar de um tema talvez o mais importante, na minha opinião, né? E é onde as nossas especialidades convergem, que é a cirurgia e a reprodução assistida. Como fazer esse sequenciamento, o timing dessas duas ferramentas muito poderosas para tratar a doença no que tange à fertilidade. Então, vamos começar aqui com um caso clínico. Vamos supor que tem uma paciente que chegou no seu consultório com dor, ela tem 32 anos, ela tem uma reserva ovariana ok, um antimileriano de 1,8. Ela tem cerca de 15 folículos.
Ela está tentando engravidar há 1 ano e meio, tem ciclos regulares de 28 dias, ela não tem um fluxo muito intenso, tem dor, mas consegue trabalhar, ela performa bem, não falta ao trabalho, toma um anti-inflamatório e resolve a dor. Tem dor na relação, mas isso não faz ela parar de ter a relação, nem de mudar a posição. E o marido tem um sêmen normal. Tá? Ambos têm cariótipos normais, enfim, assumindo que eles foram investigados e as tubas estão pérvias, estão funcionando, estão permeáveis, porém tem uma leve aderência na estereossapingografia. Ela faz FIV ou faz cirurgia? Aí você facilitou bem o caso. Né? Isso é normalmente um caso que a gente acaba levando para cirurgia, porque você falou 32, né? Isso, eu acabei não explicando, mas ela tem uma doença atrás do colo do útero. O mapeamento mostrou que tem no ligamento uterosacro, as tubas estão levemente espessadas e ela não tem endometrioma, não tem cisto nos ovários. Sim, que é o calcanhar do Aquiles nosso. Então, é uma paciente que a gente sempre acaba favorecendo a cirurgia, porque por tudo que o Renato falou, ela tem uma boa idade, ela tem uma boa reserva, incluindo antimileriano e contagem. A doença dela não envolve ovário, como eu falei, é a nossa dificuldade. Então, ela tem altas chances, né? Se a gente for estratificar e colocar lá no Endometriosis Fertility Score, eu acho que ela vai atingir altas notas e vai bater lá em 50%, 60%, 70%, 80%, dependendo da quantidade de meses que você colocar. Né? Então, e por que eu gosto de falar isso? Porque é aquela paciente que com um procedimento, né, e provavelmente sem hormônio, claro que se ela não tiver aqui para FIV, ela vai matar 2 coelhos com uma cajadada só. Ela vai tirar a endometriose, o que pode melhorar uma dor e evitar eventualmente uma dor crônica, e vai aumentar drasticamente as chances dela engravidar. Né? Então, essa paciente é uma paciente ideal para a gente fazer a cirurgia. Perfeito. Um comentário que vale a pena também ressaltar é assim, normalmente uma coisa que a gente pergunta é quantos filhos o casal quer ter. Hoje em dia a maioria dos casais acaba querendo ter de 1 a 3 filhos. Raro a gente ver mais do que isso. E aí a gente pensa na linha do tempo, né? Se ela engravidar após uma cirurgia, quantos anos ela teria numa segunda tentativa? E qual é a taxa de aneuploidia estimada, ou seja, o risco de ter uma alteração cromossômica do embrião, entre aspas, uma malformação genética, por conta da idade, né? Que são as principais causas de infertilidade, abortamento e malformação fetal. Então, ela tem tempo. No fundo é assim, essa paciente tem tempo e a principal causa é a endometriose, eu consigo resolver na cirurgia, ou ela está com tempo curto ou a doença realmente acometeu muito as tubas e eu não vou conseguir melhorar a qualidade tubária. Né? Então, esse é um caso bom para operar. Sim. Mas pode ser, Rodrigo, que ela vire e fale assim, doutor, mas eu não tenho muita dor. E a gente já está tentando 1 ano e meio. Tá chato isso em casa. As relações já não estão mais ficando prazerosas, está ficando cansativo. É muito mecânico já o processo. Eu não sei se eu gostaria de ficar mais 6 meses ou 9 meses depois de uma cirurgia tentando em casa. A gente quer resolver logo esse problema. Sim. Existe alguma outra opção? Existe, que aí essa paciente eu acho que ela acabaria partindo para um acompanhamento para técnicas de reprodução assistida. Né? Ainda assim, ela teria doença, ela teria esse fator inflamatório. Tá? E o fato de, às vezes, ela tentar a técnica de reprodução assistida, às vezes, talvez não pode garantir, porque o fator inflamatório pode ser importante. Então, às vezes, se houver falha, ela vai ter que voltar para tirar esse fator inflamatório. Mas sim, é o que a gente fala na cirurgia. Se a paciente é pouco sintomático ou assintomática, o que eu vou fazer cirurgicamente para melhorar uma paciente assintomática? E é esse ponto que eu quero entrar. Entendeu? Você tem total razão em relação à parte clínica, mas existem pessoas que argumentam em prol da cirurgia para falar que operar a doença vai melhorar o desfecho da FIV. Porém, se a gente for olhar a evidência científica, bota lá no PubMed, pesquisa sobre isso, a evidência é muito escassa. Sim. O
que eu quero dizer com isso? Operar uma paciente que tem uma indicação de FIV, por qualquer motivo, seja porque o casal quer engravidar mais rápido, e de fato a FIV engravida mais rápido do que a cirurgia, né? Isso já está bem comprovado nos estudos. Será que operar a endometriose vai melhorar, entre aspas, limpar a pelve, vai melhorar a chance dela engravidar na FIV? A resposta hoje baseada em evidência clínica é provavelmente não. E cuidado, porque se ela tiver um endometrioma, o cisto de endometriose no ovário, você pode até piorar a reserva de óvulos, mesmo sendo um cirurgião brilhante, e isso vai piorar o resultado dela na fertilização. Então é até meio paradoxal. Sim. Ao querer melhorar o ambiente, você piorou o desfecho da FIV e você vai fazer com que essa paciente muitas vezes repita ciclos de fertilização, porque ela entra na FIV com uma reserva mais baixa do que ela tinha antes da cirurgia. Isso é interessante porque é exatamente o que o governo francês oferta para as pacientes lá. Então, o que elas têm? Elas têm direito a 4 ciclos. Tá? De fertilização. Então, de fertilização. Se ela veio para o especialista e ele vê, olha, tem uma lesão em ligamento pterosacro, tem ali uma lesão retrocervical, mas ela tem poucos sintomas e o foco dela prioritário é engravidar, ela não ia para a cirurgia. Ela ia para fertilização, né? Passados os 12 meses, os clássicos, assim por diante. Estamos falando de serviço público francês. Agora... Isso é medicina baseada em evidência. Agora, o que acontece? Para aquela paciente que ela fez os 2 ciclos, vamos supor, ela fez os 2 ciclos, não engravidou, aí ela voltava para o cirurgião. Porque eles vão querer excluir qualquer potencial causa de infertilidade, de inflamação que a endometriose traz, antes dela gastar as 2 últimas fichas que ela tem, né? Porque a gente sabe o custo de um ciclo e a gente sabe que eles têm um limite de 4 ciclos. Né? Agora, se é aquela paciente que tem uma doença super florida, dor intensa e assim por diante, ela, claro, a depender da idade, abaixo dos 35 anos, boa reserva, assim por diante, ela ia, a gente drenava ela para cirurgia direto. Né? Perfeito. E a importância do fenótipo, né? Sim. Isso muitas vezes não é contemplado no artigo científico. Sim. Porque no artigo científico você vai ter que quase que homogeneizar várias pacientes com doenças completamente diferentes, com parceiros diferentes. E aí se você for só baseado em evidência pura, você às vezes deixa de tratar do melhor jeito aquela paciente que te procurou. Sim, por isso que é difícil extrair um bom trabalho prospectivo de endometriose. Como você falou, são tantos detalhes, tantos vieses que podem interferir na escolha do tratamento, no resultado, que eu acho que para a gente criar grupos muito bem divididos, você teria que ter milhões de pacientes. Perfeito. E a medicina não consegue fazer isso hoje. E a mensagem, acho que é importante para deixar, se você tem uma indicação de fertilização in vitro e tem endometriose, hoje a ciência indica fazer direto FIV. A maioria dos casos faça FIV direto. Por quê? Mas eu tenho endometrioma, isso não piora a qualidade do meu óvulo? Molecularmente, talvez o seu óvulo seja diferente. Sim. Mas clinicamente, ele não forma um embrião pior. Olha a importância disso. Quando você vê desfecho de fertilização em pacientes com endometriose versus sem endometriose, inclusive endometrioma, em que a lesão está do lado do folículo que vai liberar o óvulo, esta paciente com endometriose ela não parece ter uma performance embrionária pior, ela não parece ter uma competência embrionária pior, ela não tem uma aneuploidia maior, ela não tem um embrião de risco genético maior. E até no desfecho laboratorial é igual. O que muda é que a paciente, geralmente com endometriose, ela precisa fazer mais ciclos de fertilização, porque em geral ela tem uma reserva de óvulos já menor. Então, é uma faca de... Você tem um grande problema aqui, que você tem, de um lado, uma paciente que normalmente já tem uma reserva baixa quando tem endometrioma, pelo consumo, a gente sabe a biologia, né? Assim, a toxicidade do endometrioma faz com que ela tenha o que a gente chama de burnout ovariano, e o gasto folicular ele é acelerado, mas a cirurgia também pode piorar a reserva de óvulos de uma forma abrupta. Portanto, eu faço cirurgia e deixo o risco da cirurgia, ou eu deixo a lesão lá piorando a longo prazo e talvez aumentando o risco de outros tumores, né? Evidência
pode fazer a FIV com o cisto, porém, na minha opinião, se você tem um cisto muito grande, isso é relativo, ou se ele está na face anterior do ovário comprometendo a coleta dos folículos atrás, talvez operar vai ajudar. E aí eu queria a sua opinião em relação à técnica. Quando você vai operar essa paciente que é um caso muito delicado, que ela tem uma reserva ovariana já baixa, 38 anos, ovários bilateralmente comprometidos com cistos de endometrioma, grandes, o que você faz na cirurgia? Sim. Antigamente a gente fazia a famosa técnica de stripping, né? Que é a retirada da cápsula. Tá? E o que o Vattiers ele defendia? De que a eversão, ou seja, a gente pega o entorno, a parte interior do cisto, invertia o ovário e a gente fazia uma incisão nesse cisto e delicadamente a gente ia tirando a cápsula, né, de um lado e do outro. Durante a cirurgia, o que ele falava? Se o ovário não sangra, teoricamente estaríamos no plano ideal sem danificar o tecido ovariano. Mas qual que vem o problema aí? Para ter a certeza de que essa máxima era verdadeira, eu teria que tirar o ovário e levar para análise. Isso é impossível, tá? Porque a diferença é que a gente via outras pessoas ou outros, às vezes, fazendo stripping e o ovário sangrava e danificava. E se sangrava, você ia lá e coagulava e utilizava bastante energia, o que piora ainda mais a situação. E aí vieram outras formas de se fazer esse tratamento do ovário. Vieram os lasers e vieram os lasers de plasma, né? Os plasmas jets. Qual que era a ideia? Você queimar esse cisto por dentro. Tá? E onde que vinha a teoria? De que o plasma ou o laser, eles tinham uma profundidade limitada e que também não agrediria o ovário. Qual que é o problema de novo? Você teria que tirar o ovário na sequência e fazer uma análise, né? Então, algo que é impossível. E aí, com os endometriomas grandes, né? Estamos falando dessa parte técnica cirúrgica, hoje em dia a gente tem feito, por via laparoscópica ou robótica, uma coisa que se chama alcoolização do endometrioma, que é aquilo que muito vocês fazem por via transvaginal com o transdutor, né? Então, no que consiste isso aí? A gente faz uma pequena abertura no ovário, né? Esvazia esse conteúdo, lava bastante, sai todo o líquido do chocolate, lava. Coloca uma sonda, né? Nessa sonda, é uma sonda uretral mesmo, que tem um balão na ponta. A gente infla o balão para que essa sonda não saia de dentro do ovário. E a gente enche esse cisto de endometriose com álcool, né? E qual que é a ideia é que esse álcool, 95%, durante 10 a 15 minutos, ele vai fazer a esclerose da cápsula do endometrioma. E tem se tornado uma técnica muito promissora, porque eu tive 4 ou 5 pacientes com endometriomas grandes, de 8, 9 centímetros, que 2 meses depois esse endometrioma de 8, 9 estava 2, 3 centímetros. Ele murcha, né? Ele murcha. Então, a grande dúvida é, prejudica a reserva ovariana ou não? De novo, o que teria que fazer? Tirar o ovário e mandar para análise. Uma coisa indireta que nós podemos fazer, primeiro, é avaliar o antimileriano, depois, e também avaliar a contagem de folículos. Eu tive algumas pacientes que, logo depois, um ovário que era completamente inativo por endometrioma, 2, 3 meses depois, estava cheio de folículo em volta. Então, é algo que o Vattiers tem feito lá em Dubai, eu tenho feito aqui com algumas pacientes e eu tenho visto que vai muito bem. O problema é o tamanho. Abaixo de 5 centímetros, 4 centímetros, você já não consegue colocar porque você não consegue inflar o balão. E álcool na cavidade é extremamente prejudicial. Um álcool, lembrando que é um álcool extremamente concentrado e que pode causar lesão química direta, né? Então, mas é claro que sempre quando a gente tem endometrioma e a paciente nesses limítrofes de idade de antimileriano, eu sempre prefiro falar para ela, olha,
é mais seguro que você vá com um especialista em reprodução, faça uma captação de oócitos ou deixe os seus embriões prontos e, quando estando tudo certo, tendo uma reserva de embriões e ócitos boa, você volte aqui para a gente operar e para a gente definir o que a gente vai fazer. E talvez a paciente esteja se perguntando, ou o médico que não faz reprodução assistida fala, poxa, mas por que você não funciona então na coleta de óvulos? Vai lá, aspira o cisto e drena. Primeiro porque a agulha que a gente usa na coleta de óvulos é muito fina, é uma agulha super delicada, e segundo, e por isso justamente a gente acaba não conseguindo extrair todo o volume. Às vezes o cisto ele é espesso, né? Ele não é líquido. Tem endometriomas que são um pouco mais líquidos, sim, né? Sim. Mas esse parece um chocolate derretido, né? Você não consegue aspirar com uma agulha tradicional. Quase um fundi. Exato. Quase fica uma pasta, né? E aí a rotura do endometrioma, ela pode sim complicar depois e fazer aderências na pelve. Eu já vi isso acontecer, aderências de intestino delgado e causar obstrução intestinal, um abdômen agudo obstrutivo por intestino delgado. E aí a paciente tem que operar depois por laparoscopia. Então, o ideal, a gente fala na reprodução humana, que é evitar ou driblar o endometrioma durante a coleta de óvulos, não porque ele vai piorar o óvulo que você coletou, mas porque você pode ter um risco maior de infecção e complicação para a paciente. Ótimo, acho que abordamos então o endometrioma. Queria ouvir sua opinião sobre a robótica. Então, nós sabemos que a maioria das pessoas tem treinamento de laparoscopia. São poucas pessoas que sabem fazer esse tipo de cirurgia específica para endometriose, com rigor, ao mesmo tempo sendo agressivo com a doença, mas preservando os órgãos. Não é uma cirurgia oncológica, né? É uma cirurgia de preservação, é uma doença benigna. E a gente viu a chegada da robótica aí para mais de 10 anos, né? Pelo menos na ginecologia, pelo menos. Entrou muito forte na urologia, mas agora muito forte na gineco. E existe ainda, né, esse conceito de que a laparoscopia é melhor, mais fácil, menos custo, eu estou mais acostumado, não quero usar robô porque é muito caro e não me acrescenta em nada. Como que você enxerga hoje, dado tudo que você tem de formação de laparoscopia, como você enxerga a robótica para endometriose especificamente? Eu acho que a gente abre um leque super extenso de várias coisas a serem avaliadas. É claro que o custo é maior, tá? O custo, ele vai aí não só o custo de manutenção do robô, mas o custo de pinças e o custo que isso gera para paciente. Tanto que nenhum plano de saúde hoje cobre esse gasto do robô. O robô, ele vai ser mais ou menos necessário de acordo com a expertise da equipe, tá? Para a grande maioria dos casos. Então, assim, se eu tiver uma equipe que seja extremamente segura com a laparoscopia e que esteja extremamente exposta a casos complexos, ele vai precisar menos da plataforma robótica. Agora, aquele colega que teve menos exposição à laparoscopia e cirurgias complexas, ele vai se beneficiar mais do robô. Agora, mesmo para aquela equipe que seja altamente expert em laparoscopia, existem algumas situações que o robô ainda ele vai bem e vai ser melhor que a laparoscopia. Algumas dessas são endometriose de ureter, quando você tem que ressecar a ureter e você tem que dar ponto, tá? Explica por quê. Por conta são fios extremamente finos que nós utilizamos, quase que da espessura de um fio de cabelo, 5,0 normalmente, e o ângulo que a gente dá o ponto para grudar novamente, para anastomosar os dois ureteres, que são as duas extremidades do mesmo ureter, são muito delicados, extremamente delicados. E isso, a delicadeza do robô e o mecanismo de punho ajuda muito no ângulo. A rotação, né? Rotação. E até, de repente, a estabilização. Sim, da não só da imagem, mas também da redução de tremores. Né? Isso é um ponto importante. Outro ponto é para aquela paciente que está entre fazer um shaving, que é a raspagem do intestino, ou uma ressecção segmentar ou uma discoide. Eu acho que a gente consegue fazer shavings melhores e maiores por robô.
tá? Por conta da precisão, por conta da delicadeza e da estabilidade. Isso é uma coisa que o próprio Dr. Alexandre Bertoncini e o Thiago, que trabalham conosco, né? São excelentes cirurgiões do aparelho digestivo, falam. E que no começo eles também tinham uma certa resistência. Sim. Falar, não preciso do robô e tal. Mas depois que você vai pegando a mão, e tem, lógico, a curva também, acho que de aprendizado, né, do robô, que ela é menor, sim, do que a laparoscopia, evidentemente. Sim. Mas ela traz, acho que esse, não só conforto, mas a segurança, né? Sim. A precisão nesses casos de shave. Sim. Tem outro fator que é importante em outras situações. Quando você começa a lidar com a inervação pélvica. Tá? Nódulos de endometriose que estejam no uterossacro, que caminham em direção à espinha ciática, que é exatamente o trajeto onde estão os nervos. A delicadeza do robô e a precisão e estabilidade dos braços do robô é extremamente importante, mas aí eu acho que tem um fator que é mais importante, a estabilidade da câmera. Porque você está mexendo em estruturas tão delicadas de milímetros que qualquer mexida da câmera, às vezes você perde o foco. Então, acho que a estabilidade da câmera nisso aí é muito importante. E sempre, quando você está mexendo com doença muito lateral, endometriose de nervo ciático, raízes sacrais, essas laterais o robô acho que ajuda muito. Tá? E para o paciente, por que isso pode importar? Acho que a ideia não é passar a mensagem de que o robô é melhor e aí eu quero o robô, né? Acho que primeiro, entender como que a equipe que você vai operar, ela entende a tecnologia. E sim, se tiver a oportunidade de usar a plataforma robótica para operar esses casos mais profundos, eu acho sim que vale a pena. E também nas cirurgias combinadas, né? Sim. Quando tem abdômen superior, sim, diafragma, sim. Que o acesso pelo braço robótico acaba sendo muito mais, na minha opinião, eficiente. E no final pode se traduzir sim a menos lesão que sobrou na pelve, né? Uma cirurgia mais completa. Sim. E eu acho que muito dessa questão das lesões que são muito pequenas, que às vezes passam desapercebido, e que o balançar da câmera laparoscópica te faz perder essas lesões, a estabilidade da câmera vai. E tem algumas coisas que estão voltando aí, né? A cirurgia de Bush. O Bush, quando a gente vai no espaço de Hertz, que é na frente da bexiga, para recuperar aquelas pacientes que estão perdendo urina. Essa cirurgia de Bush vai muito bem na sustentação da vagina, né? Do colo vesical. Então, mas o que você falou vai muito de encontro a uma frase que o Vattiers tem, que eu vou já traduzir, que ele fala: um cirurgião inexperiente com o robô continua sendo um cirurgião inexperiente. É um pouquinho diferente a frase, mas traduzindo... Perfeito. É isso aí, então assim... agora falando de evidência científica, mas tem estudo comparando o robô? Tem. Todos os estudos são de não inferioridade, o que significa que o robô ele não é inferior à laparoscopia, porque vamos lembrar, a laparoscopia ainda é o mais realizado, né? A gente tem no Brasil, se eu não me engano, 200 plataformas robóticas no Brasil inteiro, ao passo que nos Estados Unidos tem mais de 4.000. Sim. Então o acesso ainda é um problema, custo é um problema. Mas no detalhe, né, se você perguntar para as pessoas no detalhe, e aí, mas faz diferença? Você vai ouvir de cirurgiões experientes que sim, em alguns casos acho que pode fazer essa diferença. Se você for para a literatura, tem, acho que o trabalho maior disso foi um trial publicado na Fertility em 2017, que comparou o La Rose Trial, né, que é a laparoscopia versus a robótica para endometriose, e viu que o desfecho primário era tempo de cirurgia. Que é assim, vamos ver se esse negócio é mais demorado ou não. Eles viram que foi igual. Mas, na minha opinião, o desfecho ideal, e tem um trial que está, se não me engano, no Clinical Trials agora acontecendo, deve finalizar esse ano, que melhorou dor. Aí sim vai ser interessante. Né? No fundo, será que a plataforma robótica se traduz a menos dor para o paciente? Porque se ganhar... Quem sabe isso, né, estimula ainda mais o uso, né? E eu acho que aí talvez venha um detalhe que vai fazer diferença. Porque o robô, ele, principalmente ali nos trocáteres, onde ele está baseado... Na entrada, né? No abdômen. No abdômen. Ele mantém um centro muito estável ali. E eu acho que essa questão desse centro estável, ele
faz uma diferença na dor pós-operatória. Entre aspas, machuca menos a pele e o músculo da paciente, Sim, né? sim. Perfeito, Rodrigo. Acho que entramos cobrimos bem a parte cirúrgica. Agora eu queria falar, assim, enfim, um pouco mais do que você enxerga para o futuro. O que você tem visto, né? Então, vou fazer um parênteses, né? A gente falamos muito do tratamento cirúrgico, mas vamos lembrar que boa parte dos casos de endometriose que não querem engravidar, eu divido basicamente os pacientes que têm endometriose em... A primeira pergunta de fluxograma é, você quer engravidar agora ou não? Porque se a resposta é não, você tem mais ferramentas clínicas, medicamentos, que vão inibir a ovulação e, claro, bloquear a menstruação e, por definição, são contraceptivos. Logo, a gente não usa em quem quer engravidar. Ah, mas eu vou usar 6 meses para liberar depois a paciente para engravidar. Isso vai ajudar? Não. Já temos estudos mostrando que isso só atrasa o casal para conseguir a gestação. Não adianta você, entre aspas, suprimir a doença há um tempo e depois desbloquear e tentar engravidar. Isso não ajuda nada, só perde tempo. Para essa paciente que não quer engravidar e te procura, e ela fala, olha, eu tenho uma dor, mas eu quero usar algum medicamento. Quais são os medicamentos, doutor? Bom, nós temos classicamente, né, os anticoncepcionais orais, tá? Nós temos os DIUs medicados, tá? Que aí um fator importante, se ela tiver uma endometriose de ovário, um endometrioma, esse DIU talvez ele não seja a melhor opção, porque o endometrioma pode continuar crescendo. Lembrando que o DIU, em grande parte das pacientes, ele não vai bloquear o ciclo ovariano, por isso que esse endometrioma pode crescer. Importante mensagem, muito importante. Muito importante. Os anéis vaginais, tá? E temos aí outras terapias como implantes, né? Os implantes que ganharam força aí em algum momento. É claro que eles não têm oficialmente determinado um tratamento para endometriose, até porque faltam muitos estudos que sejam direcionados para isso. Tá? Mas eles sempre estão ali na manga para a gente usar se forem necessários. Então, lembrando que um dos implantes, perdão te interromper, ele é aprovado pelo FDA para a contracepção, que é o Implanon, da Organon, que dura 3 anos. Ele é um implante de etonogestrel, ou seja, um derivado de uma progesterona sintética. Funciona, claro, porém, na minha experiência, tem muito escape. E se essa paciente começa a ter escape e não melhora em 6 meses, a chance dela ficar os 3 anos com escape é muito alta. E é um escape de difícil tratamento. É fácil de aplicar, mas é uma opção, né? E existem os outros implantes, que aí é um tema bem controverso, né? De progestagênios, como a gestrinona, e que a gente tem pouquíssimos estudos, principalmente estudos de longo prazo. A maioria dos estudos são não com implantes, mas com progestrinona vaginal, 2 a 3 vezes na semana, até no máximo 6 meses. Então, para uma paciente que tem dor crônica e quer um tratamento de longo prazo, a gente fica numa zona livre de evidência científica. Agora acabou de ser publicado um trabalho com implante de gestrinona 85mg para pacientes com endometriose. Eles fizeram, são 2 braços, os 2 colocaram Mirena, mas um grupo adicionou a gestrinona em implante. E eles viram que sim, teve benefício e teve pouco efeito colateral, mas são poucos estudos ainda. Sim. Então, essas são vamos dizer, o arsenal que a gente tem. E tem um arsenal vindo aí que também traz um pouco da oncologia, que são vamos dizer assim, os moduladores, né? As imunoterapias, né? Que isso eu acho que vai acabar em algum momento sendo exportado para a endometriose. Lembrando que a endometriose eu considero que é um câncer que não mata, porque ela se espalha da mesma forma que um câncer, então eu acho que a gente vai acabar atuando dessa forma, né? Legal. E nos Estados Unidos já temos, né, as pílulas de antagonista do GNRH, que nada mais é do que um hormônio que se acopla lá no cérebro, o receptor, e bloqueia o FSH. No final do dia acaba bloqueando o FSH. É legal que são os hormônios que estimulam o ovário a ele ovular. Portanto, você vai bloquear a ovulação com a vantagem de ser comprimido. Esses análogos hoje que a gente tem aqui, que são os agonistas, e até os antagonistas que a gente tem no Brasil, são injetáveis. Seja subcutâneo, implante intramuscular,
ou até diário subcutâneo. A gente usa muito mais na reprodução humana assistida porque são medicamentos caros. Então, do ponto de vista crônico, né, de usar continuamente, acaba sendo inviável. É a mesma coisa para o paciente estar, às vezes, com câncer de mama e o tratamento é realmente longo. Então, a questão de eficácia, às vezes fica mais fácil você tirar o ovário, que pode ser um estímulo hormonal para o câncer de mama, você faz a anexectomia e ao invés de ficar a paciente sobre esse regime de agonista antagonista. Eu queria fazer só um comentário, que é uma dúvida que a gente ouve muito no consultório, que é a paciente, e existe uma desinformação aqui, eu queria deixar isso claro. A paciente muitas vezes traz a preocupação genuína de piorar a endometriose quando faz a fertilização in vitro. Vou fazer um estímulo hormonal com muito hormônio, entre aspas, e que vai produzir vários folículos, ou seja, meu estradiol vai subir bastante. Endometriose é uma doença que depende de estrogênio, logo minha doença vai piorar. Então, não vou fazer FIV. Vamos lá. Tem uma lógica por trás dessa afirmação, mas na prática não é assim. Quando você olha os estudos, tem um estudo publicado na Hillman mostrando que o nível de dor pré e pós fertilização para quem tem endometriose não muda. 70% não muda, 20% melhora e 10% notou piora da dor. Estatisticamente foi igual entre os grupos. Fenótipo de doença, ou seja, piora a doença, aumenta a lesão que eu tenho atrás do colo do útero, no ligamento ou até o endometrioma. As lesões pélvicas não, exceto o endometrioma, que ele pode crescer transitoriamente até 20%, 30%, mas depois ele regride e esse crescimento é clinicamente irrelevante. Portanto, e cuidado com isso, porque às vezes a paciente fica querendo medir o endometrioma durante a FIV e fica muito focada nisso. Às vezes tem a variabilidade interobservador, ou seja, o próprio médico pode medir um pouquinho, colocar o caliper para cima, para baixo, tal, isso dá uma diferença. E ela, lógico, fica preocupada, poxa, estou piorando, estou fazendo uma fertilização e estou piorando minha doença. Ela usa o endometrioma como um termômetro para as outras lesões. E tem médicos que muitas vezes usam isso para também desencorajar a paciente a fazer a reprodução humana e às vezes até obliterando essa chance de ela conseguir ter um filho pela única via que muitas vezes acaba sendo a FIV. Qual que é a evidência que a gente tem? Isso é muito bonito. O pior do estrogênio não é o que está circulando no sangue. Então, o estrogênio de uma paciente que tem 10, 15 folículos, às vezes sobe lá para 2.000, 3.000 picogramas por ml. O estrogênio na ovulação, um folículo dominante produz 200, 300 picogramas, às vezes 400, no pico da ovulação. Mas o estrogênio que causa, nesse caso, a proliferação da doença não é o que está circulando no sangue, é o que está dentro do folículo. E tem estudos muito lindos mostrando que a concentração do estradiol intrafolicular chega a ser 5.000 vezes maior do que a do sangue. Então, se você pegar na ovulação 300 picogramas no sangue e olhar como é que está dentro do folículo dominante, no folículo dominante tem 1.500.000 picogramas por ml de estradiol. E por que a FIV não piora, então? Porque na FIV a gente coleta o folículo, a gente aspira o folículo. Esse folículo não vai banhar a pelve de estradiol. Esse folículo não vai romper. Idealmente, a gente vai lá e aspira esse conteúdo e isso vai para o tubo de ensaio que vai para a embriologia. E esse é o motivo pelo qual a FIV não piora a endometriose. Agora, e na prática, o que você veria? O paciente tem indicação de fazer a reserva. Ela fez 1 ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, ela não foi uma boa respondedora, vamos assim dizer. Você já mudou os protocolos. Até quantos ciclos vocês vão antes de falar, não, talvez existe isso, talvez seja melhor você retirar toda a inflamação, não mexer nos ovários cirurgicamente e aí depois você volta aqui para fazer outra. Existe essa limitação de ciclos? Ótima pergunta. Que você sugeriria? Baseada em evidência, não temos estudos provando isso, né? Que seria um desenho assim, o paciente vai para a FIV, falhou 2, vai para a cirurgia, versus continua na FIV. Quem engravida mais? Não temos. Randomizado e tal. Mas o que os guidelines, e eu também concordo, é que se você tem 2 ou mais falhas, vale considerar a cirurgia. Olha como é vago isso. O que é falha? Sim. É falha de coleta? É falha de transferência? O
que é uma falha de FIV? É você estimulou e não conseguiu produzir embrião, ou você transferiu 2 embriões e não conseguiu produzir gravidez? Uhum. Então é delicado. Na minha opinião, depende também do fenótipo e do casal, das vontades do casal. Então, se o casal tem uma idade mais avançada, a reserva ela é baixa e a jornada já está sendo longa, e a paciente tem pouca dor, eu acho que é pouco provável que a cirurgia vai ajudar. Uhum. A não ser que seja uma falha de implantação e essa endometriose ela invada o miométrio, e isso nos bons laudos de ultrassom e ressonância já vem lá no quase que no cabeçalho, né? Invasão miometrial, sim ou não? Né? Para mim é muito importante esse fenótipo, porque se invade o miométrio, eu entendo que é quase que uma adenomiose. E por ser uma adenomiose, ela atrapalharia não a implantação, mas a evolução, a manutenção da gravidez. E na minha opinião, essa ressecção, a metroplastia nesse caso, poderia ajudar na implantação. Tem evidência? Me mostra isso? Não temos. Você fala uma metroplastia do estilo retrouterina ou aquela metroplastia mais pesada, ossada? Descascar a lesão. Ou se for uma que invade realmente, aí você fazer um bloqueio com agonista do GNRH. Você sabe que eu tenho um caso muito interessante de uma nutricionista, que era lá do ICESP, depois ela me procurou no consultório. Talvez você até tenha entrado comigo. Ela tinha 4 anos de infertilidade, né? Já tinha tentado engravidar espontaneamente e tal, tinha bastante dor, só que ela tinha uma boa reserva, 32 anos e tal. E aí optamos pela cirurgia, fizemos uma ressecção segmentar do intestino, transanal, fizemos uma retirada da adenomiose externa, ou seja, raspamos a parede posterior do útero, uma parte grossa, né? Ela tinha uma alteração, a parede anterior do útero era menor de espessura, a parede posterior era maior, o clássico da adenomiose. Mais comum, exato. E aí, 7 dias depois, ela começou a ter febre e ela teve uma infecção pélvica, que não precisou ser reabordada cirurgicamente, mas ela foi reabordada por radiologia intervencionista. Ou seja, passaram uma agulha, uma sonda, deixaram um catéter, foi lavado, antibiótico e tal, e ela ficou bem. E aí, 4 meses depois, ela voltou para mim, me encontrou lá no ICESP, e ela falou: doutora, tive um pouquinho de cólica e tal, tô com uma dorzinha. E aí eu perguntei para ela: você já tomou já tomou analgésico, anti-inflamatório? Falando assim: não, já tomei, não fez muito efeito. Eu falei: então você vai ter que procurar um hospital para fazer um endovenoso. Aí ela falou: mas eu não queria, porque assim, minha menstruação tá atrasada, eles vão me pedir um beta-HCG e foi muito traumático para mim esses 4 anos. Aí eu virei para ela, então assim, vai lá no pronto-socorro, colhe o beta, daqui a meia hora você me liga e fala que tá grávida. Ela foi, colheu, me ligou chorando, falou que ela estava grávida e assim, 4 anos de infertilidade, uma remoção de adenomiose externa, teve uma complicação infecciosa e engravidou espontaneamente. Então assim, por isso que eu acredito muito nessa questão de retirada de volume de inflamação, sim, que eu acho que vai muito bem, principalmente nessas pacientes, obviamente, que elas têm uma reserva ovariana boa. Então, esses casos são muito impactantes. Eles são muito impactantes. A gente fica até emocionado, né, de lembrar. Fica. Não, até hoje a gente fala com... Porque a fertilização, né, eu tenho essa chance de trabalhar dos 2 lados, sim, mas eu acho que é uma coisa só, né? No fundo, você quer ajudar o paciente, né? E a fertilização, claro, ela tem um poder de engravidar mais rápido, muitas vezes resolver o problema, mas não tratar a causa, nesse caso a endometriose. E quando você coloca toda a sua intenção, toda a sua bagagem, todo o seu conhecimento e o seu tempo numa cirurgia dessa, e claro, no pós-operatório que às vezes complica né, e é duro para a paciente, mas quando ela manda essa mensagem ou te liga, sim, né, quando deu certo, nossa, isso é tão gratificante. Eu arrisco dizer que é muitas vezes até mais gratificante do que por outras vias, porque você fala: nossa, você restituiu a pelve e a capacidade desse casal conseguir ter um filho naturalmente. Sim. E o poder da cirurgia nisso realmente é muito lindo. Eu sempre falo para a Tainá, que trabalha comigo, a biomédica,
Sempre tem um caso assim que engravida após cirurgia, eu falo, nossa, Thay, olha que legal, ela engravidou, né? Não, eu tive um outro caso que foi marcante também, mas que não era de endometriose. Uma menina que teve um mioma de crescimento rápido. E a gente fica muito preocupado com isso. Fizemos todos os exames, fizemos uma biópsia do mioma e ele era um mioma normal. Qual foi a nossa surpresa? Que depois que tiramos o mioma, ele era um mioma meio termo entre benigno e maligno, que nós chamamos de STAMP, né? Então, essa paciente, ela depois engravidou espontâneo e está com o útero mantido e engravidou a segunda vez, teve o segundo filho espontâneo depois de um tumor uterino e que muitas vezes poderia ter passado por um colega menos experiente, poderia ter removido o útero por completo e ter negado aí a maternidade para esse casal. Antes de entrar no último bloco de perguntas rápidas, eu queria deixar essa mensagem de que a paciente que tem dor ou tem uma suspeita muito forte de endometriose, não se contente com um exame negativo, isso é importante. Procure um especialista. Eu entendo que é difícil saber quem é especialista nisso. Né? Poxa, mas o meu médico que eu confio há tanto tempo, será que ele não é especialista? Faça perguntas simples, né? Se ele opera ou não endometriose, se ele não opera, quem ele indica. Se essas pessoas são... pergunte para anestesistas, para outros colegas, né? Essa pessoa opera bem, ela tem o cuidado com o ovário, com a reserva ovariana. Essa pessoa ela é eminentemente um cirurgião ou é reprodução humana. E eu falo uma coisa numa aula que eu gosto de dar, que é sobre essa decisão da FIV ou cirurgia, que é a paciente ela não deveria estar vulnerável a essa capacidade de um médico ou de outro. Né? Então, se ela vai num médico que é cirurgião e só sabe operar, ela não deveria ouvir, olha, você só tem que fazer cirurgia. Ela deveria ouvir, olha, existem essas opções. Eu não faço isso, mas eu indico esse colega e eu acho que é o melhor para você. Que é o que você faz, que é o que o Tomil faz, que é o que pessoas que operam muito bem, mas acima de tudo se preocupam, né, não com a ferramenta, mas com a paciente, sabem indicar. Isso traz uma baita segurança. E existem profissionais assim, pessoal. Existem. Né? Então... eu entendo que às vezes causa uma certa revolta na paciente que teve uma jornada difícil, né? De vários profissionais e negligenciar. Veja, em média a paciente passa em 3 médicos, 3 especialistas para ter um diagnóstico de endometriose. Às vezes ninguém pede o exame e a paciente fala, poxa, ninguém nunca... E acho que faz parte, a gente quer, né, com essa informação toda, tentar reduzir esse tempo e melhorar o acesso e o cuidado. Mas a paciente ela tem que, acho que, assumir esse protagonismo, acima de tudo, da doença dela, entender o que ela pode ter e não se contentar só com respostas do tipo, é uma dor, resolve com anti-inflamatório. Sim. Uma coisa que eu queria pontuar, que eu acho muito importante também, que foi a facilidade e a dificuldade que a telemedicina trouxe. Tá? Principalmente uma doença que complexa como a endometriose, é a facilidade que pacientes que estejam longe de grandes centros de serem atendidas por um especialista, isso aí foi muito bom. Em contrapartida, você perde aquele olho no olho que a consulta presencial te traz e você perde também a questão do exame físico. Porque quantas vezes eu tive paciente que a gente já tinha feito uma primeira consulta online, ela veio, me trouxe o exame com poucas lesões. E ela veio no exame físico, eu examinei e eu falei assim, esse exame está errado. Eu vou ter que precisar que você refaça. Então, eu acho que houveram facilidades e houveram dificuldades aí que a pandemia, a telemedicina trouxeram. Então, assim, puder enfatizar uma coisa, fantástico, consultas online, mas assim, não esqueçam que grande parte importante do diagnóstico está no presencial, está no exame físico, que é o que o CRM, Febrasgo e assim por diante recomendam. Tenha pelo menos uma consulta presencial para o seu médico poder te examinar. Né? Vamos lá, perguntas rápidas, respostas rápidas. Laparoscopia ou robótica, se você pudesse escolher só um para o resto da sua vida? Eu acho que, pelo que o futuro vai trazer, eu acho que o robô, em algum momento, ele vai ser superior à laparoscopia. Qual o mito sobre a endometriose que mais te incomoda? Retirar o útero trata a doença.
qual o melhor livro ou, enfim, curso, algum recurso para quem quer aprender cirurgia de endometriose? Eu acho que uma boa base de anatomia, ela é a solução para tudo. E, claro, existem vários cursos aí, principalmente os cursos do IRCAD, a gente sabe que são muito bem sedimentados e eu acho que são excelentes ferramentas. E fazer uma pausa. Eu ganhei hoje, uma honra ter ganhado esse livro, que é uma raridade, na verdade, o livro físico. Desse livro que está muito lindo, eu queria falar aqui publicamente, que é o The Art of Suturing, né? Então, a arte da sutura. Bom, para quem não conhece, o Rodrigo é um apaixonado por fotografia, que eu acho que é uma arte, sim, né? E todas as fotos desse livro foram ele que fez. E eu sei muito bem porque eu lembro desse processo todo. Ele pegou os porta-agulhas, os trocartes, ele tirou foto de hospital, de maca, de cirurgia, de agulhas, de fios, Tudo. de como dar um nó, de como entrar no trocarte, de como posicionar a agulha, onde que pegar no meio da agulha ou mais pro canto. Enfim, para quem realmente faz cirurgia laparoscópica ou robótica, esse aqui é um guia muito bom, bem completo, e ele teve a coautoria com o professor Arnaud Vettier e o Armando Romeu, né, que também é um mestre de sutura, de nós, né? E tá muito bonito. Parabéns e obrigado, né, pelo livro. Mas o livro ele tá disponível online, né, principalmente online. Depois a gente vai deixar o link para quem quiser. Amazon e Apple. Na Amazon e na Apple é muito bom, porque às vezes a gente fala, poxa, eu sei dar nó. Mas talvez você não saiba todos os nós e saber dar um nó. E eu lembro muito disso, quando no Web Surge, quando eu vi uma vez o Vattier fazer um nó contrário, assim, um nó que você faz um nó e empurra e desliza, um nó deslizante. Cinti. Ou até quando você vai dar um nó e ele trava no meio e não pega o tecido, você fala, puxa, agora perdi o nó. Não, você puxa de um lado, puxa a outra ali, a alcinha, ele desliza. E depois reconstitui o nó. São coisas que, assim, você ganhou quanto tempo ali, né? Além de tornar a cirurgia mais bonita, prazerosa e mais eficaz, né? E você sabe o que é mais interessante aí, né? Sutura. Tem coisas aí que são bases, tanto para cirurgia laparoscópica quanto para robótica. Sutura é a forma mais... sutura em tecido... não em tecido, em dry lab, né, que a gente chama. É a forma mais barata e mais segura, porque não envolve paciente, de uma pessoa treinar não somente nó e passagem de agulha, mas também como treinar a destreza cirúrgica. Porque o que você está fazendo aí? Você está mexendo com precisão e delicadeza. E quando você vai dissecar, quando você vai operar, quando você vai cortar, você precisa de precisão e delicadeza. Seja robô, seja laparoscopia. Exato. Então, treinamento é assim o que eu acho que é o suprassumo da dedicação ao paciente. Eu recomendo fortemente. Eu lembro que no começo do meu treinamento laparoscópico, eu era fascinado por isso. Na verdade, desde o 4º ano, 3º ano, quando, sei lá, eu sempre fui apaixonado por cirurgia, mas como dar um nó com uma mão só, como dar nó com as duas mãos, com o esquerdo com a direita, passar o ponto com ambas as mãos. E eu acho que você consegue colocar de uma forma não só didática, mas linda, né? O livro ficou muito lindo. Foi um trabalho 100% seu, né? Sim. E tem um nome aqui, seu. Agradeço, você fez até um nome... agradecimento, porque acho que teve algumas fotos de cirurgias que a gente teve junto, né? Sim. E não só isso, mas sempre... tem que estar cercado de pessoas que buscam sempre a excelência, né? E sim, você sempre foi uma pessoa dessas e direto ainda indiretamente contribuiu com isso aí, porque a gente é apaixonado pela medicina, a gente é apaixonado pela cirurgia, por endometriose. Então esse aqui é a minha resposta se você quer aprender sutura, esse é um livro que realmente vale muito a pena. Vocês lançaram agora lá no congresso do Endo em Dubai e já foi um sucesso. Espero que tenhamos a versão física em breve para todo mundo. Sim. Vamos lá. Hábito de saúde que você pratica todo dia. Você, Rodrigo Fernandes. 2. Eu fico muito atento ao meu sono. Tá?
minha higiene do sono é regularidade, que horas que eu vou dormir, temperatura, barulho, escuridão. Mas algo que eu pratico, que eu gostaria, não pratico todo dia, mas que eu gostaria é natação. Que acho que é um dos esportes mais completos que tem, não só de você treinar cardio, a parte respiratória também, a parte de muscular e a parte de alongamento. Eu falo para os pacientes que têm endometriose que têm dor e precisam de exercícios que tenham baixo impacto, tudo que seja ligado à água é fundamental, né? E eu acho que é um dos esportes mais completos que tem para nossa longevidade. Você nada bem, eu já vi você nadando. Né? A gente tenta, né? A gente tenta. Rodrigo, uma mania que você tem na sala de cirurgia, eu já entrei em centenas de cirurgia com você, mas conta pra gente, assim, aqui no microfone, qual a mania que você tem e por que você tem essa mania? Algumas, né? Eu gravo todas as minhas cirurgias. É verdade. Essa é uma das manias. E você nunca esquece o pendrive, seu pendrive nunca tá cheio. Não. Mas também considerar que eu tenho um pendrive de 1 tera, né? Então, outra coisa, acho que posicionamento da paciente, tá atento a tudo que gira em torno da segurança da paciente é muito importante. A estética perante as incisões que a gente vai fazer. O material, né? Preparar o material, acho que ter tudo ali certinho, tudo funcionando, geradores, tudo. Eu acho que são vários vícios, né? Eu acho que vários vícios trazem segurança. Qual foi o caso mais difícil que você já operou de endometriose? Numa frase. Eu acho que foi um desses do passado aí. Que a gente teve uma renastomose ureteral, teve um nódulo super baixo, que a gente fez um shaving muito grande, mesmo assim terminou numa segmentar, porque estava muito desvascularizado. Tinha endometriose na veia ilíaca externa, uma das maiores veias do corpo humano. Esse foi um dos mais drásticos. O outro foi a única ileostomia que eu tive que fazer numa paciente minha, que apesar de o nódulo ser baixo, ter feito robótica, ter colocado endocianina para ver toda a vascularização, teve um vazamento e uma soltura ali do grampeamento, e nós tentamos recuperar e tal, e teve que fazer ileostomia. É sempre um caso que marca a gente. Você tem viajado bastante até para fora do país, China, Estados Unidos, e para conhecer novas plataformas de cirurgia. Qual você acha que é o próximo grande avanço na cirurgia ginecológica minimamente invasiva nesses próximos 5 anos? Eu acho que é o single port. Explica pra gente o que é o single port. Single port é o fato de você poder operar através de uma única incisão, né? É claro que nós temos várias plataformas robóticas chegando ao mercado, plataformas americanas, outras americanas, que não Da Vinci, não Intuitive, plataformas chinesas, plataformas japonesas, mas eu acho que talvez o robô já foi uma grande mudança, agora a próxima grande mudança seria o single port. Então, o que acontece? Através de uma única incisão, e é uma incisão um pouquinho maior, que provavelmente deve ser umbilical, todos os braços do robô atravessam por dentro do trocáter e eles vão se armar, eles vão se afastar dentro do abdômen. É claro que o tamanho da cirurgia ou a complexidade da cirurgia talvez fique um pouco limitada no começo, mas eu acho que com a evolução da tecnologia, provavelmente a gente vai acabar fazendo tudo por essas pequenas... incisão. O single port é algo que a gente já ouve há mais de 10 anos, né? Uhum. Sempre foi uma promessa, né? Uhum. Mas não pegou, né? Na laparoscopia não pegou porque, vamos dizer, é pior. Ergonomicamente. Né? Ergonomicamente é muito difícil, você bate muitos braços, tem pouca mobilidade e tem que fazer ao contrário. O robô também não pegou ainda. Uhum. O que você acha que vai mudar, que vai tá chegando mais... No fundo é uma evolução da tecnologia robótica? Porque o single port robótico da época do SI passava tudo por dentro do trocáter, mas você abria a mão da articulação do punho. Então era como se fosse uma laparoscopia. Né? Então o que você tem hoje que está nos Estados Unidos já liberado pela FDA e sendo utilizado é o SP, né? Que ele é que nem um polvo.
tudo entra por dentro do trocáter e a articulação se abre. É exatamente um polvo. Ele entra por dentro e lá dentro é um guarda-chuva, ele assim. se arma. É um guarda-chuva que se abre lá dentro. Então essa é a grande diferença. E por último, um conselho para a mulher, para a paciente que está sofrendo com dor e ainda não tem o diagnóstico. Não deixe de ouvir os sinais que o seu corpo dá. Tá? Se qualquer pessoa te trouxer aquele leve jargão, ou antigo jargão de que dor é normal, não acredite. Procure um especialista. Procure saber o que está causando a sua dor, porque esse talvez seja o passo mais importante de todos. Saber diagnosticar, porque a partir daí você abre todo um novo mundo e de boas perspectivas para melhorar a tua qualidade de vida. Rodrigão, obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Estou muito honrado em participar. Eu já te falei da excelência que você sempre passa. Para mim é um grandíssimo prazer estar aqui. E obrigado pelo livro. Imagina.